Boa tarde a todos, bem-vindos ao MegaCons. Hoje é o MegaCons número 179 e o tema de hoje é mega sincronicidade. Esse assunto da sincronicidade é muito interessante, a gente estava conversando com o Jarbas antes, né? Todo mundo já vivenciou, já experimentou o que é uma sincronicidade, às vezes sabe até identificar as sincronicidades. Agora, o mais difícil é a gente analisar esse assunto com certo critério, com tecnicidade. Então, para isso, a gente convidou o professor Jarbas Paranhos, que é especialista nesse assunto da sincronicidade. Jarbas, então, eu já passo para você. Muito obrigado pelo convite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Nossa, tem gente aqui. É uma honra estar aqui. Até o Adélio está aqui. Quanto tempo que eu não vejo o Adélio? A gente não encontra mais, né, depois dessa pandemia. Você vê, tem gente aqui de Aqui é peso, um aqui é uma ponto de encontro muito bom. responsabilidade. É uma responsabilidade estar aqui hoje, só com gente de peso. Já vou começar te corrigindo, assim, desculpa, mas especialista em sincronicidade chama evoluciólogo, né? Infelizmente, a gente tem uma cara de pau imensa, né? E de tentar abordar esse tema do jeito que a gente consegue, né? Com as nossas parcas ferramentas, né? Intelectivas, porque a vivência mesmo do processo, né? A vivência, assim, vamos dizer assim, na prática, usando aquilo de forma assistencial, tudo isso aí pertence ao evoluciólogo. Uma aula de sincronicidade em full, acredito que seja uma aula de curso intermissivo de evoluciólogos, né? E nem sei, imagino como deve ser essa aula, deve ser em conscienciês, por aí, alguma coisa assim. Por quê? Porque não existe fenômeno, vamos dizer assim, mais guarda-chuva, mais abrangente do que a sincronicidade. Se você pega o Pensatas, aí já vamos começar lá de cima, né? Olha o que o professor fala no Pensatas. A sincronicidade... Onde que eu anotei aqui? Energia imanente e primo pensene são sinônimos. Acabou, né? O que você vai falar? A sincronicidade, a gente está falando de quê aqui? Do cosmos. Na verdade, quem fala de sincronicidade está falando do funcionamento, da estrutura do fluxo cósmico, né? Como que o fluxo cósmico se desdobra, se movimenta, né? Como que ele atua no cosmos. Então, assim, é de uma pretensão assim, quase psicótica, né? Está aqui tentando falar sobre isso, né? Mas, assim, a gente faz o que pode, né? Ninguém aqui também tem pretensão de falar, você sabe o que é sincronicidade? Não faço ideia. A gente é igual à gravidade. O professor Valdivia falava muito isso. A gravidade, até hoje, o cientista sabe que ela existe, sabe como calcular ela, sabe mais ou menos como usar ela assim, para pôr um foguetinho lá na Lua, mas pergunta para você, o que é a gravidade? Agora que eles tiveram o primeiro esboço de uma coisa mais prática sobre a gravidade, que é aquelas ondas gravitacionais. Mas antes disso, eles não fazem ideia do que seja a gravidade. Mas a gente usa. Então, essa é a minha pretensão também do estudo das sincronicidades. Eu não faço ideia de como que esse fenômeno, assim, como que ele se estrutura no cosmos. Isso aí é coisa para quem tem cosmoconsciência. O fenômeno da cosmoconsciência, quem entende isso mesmo são pessoas que já passaram pelo fenômeno da cosmoconsciência. Porque aí ele vai ter a visão disso, ele vai ter a vivência disso, na sua origem, né? Fora isso, a gente tenta arranhar, né, com a nossa unha aqui, a mateologia, que ainda nos separa dessa vivência, né? Porque isso, para mim, é totalmente mateológico ainda, a vivência de uma cosmoconsciência full, que permita ter a compreensão desses fatos. Mas, por outro lado, a gente, como cientistas, também já consegue colocar seus foguetinhos lá na Lua, a gente já tem capacidade, com as ferramentas que a conscienciologia nos proporciona, de também entrar um pouco mais, de forma mais assim, lúcida nesse estudo. E não mais aquelas coisas alucinadas do passado, místicas e cheias de... Por exemplo, você pensar bem, o que é uma boneca voodoo? A boneca voodoo é um efeito de sincronicidade que o cara está tentando gerar. Negativo e extremo, mas é. Então, assim, a sincronicidade está presente em praticamente todos os fenômenos parapsíquicos, intrafísicos e extrafísicos. Por quê? Atrás de toda a sincronicidade tem qual que é o fenômeno que, assim, mais prático, palpável que a gente pode pegar? É o rapport. Ou seja, tudo aquilo que você faz rapport, você está fazendo uma sincronia com aquele fenômeno. Entendeu? Você está entrando em sincronia, por isso que faz rapport. Rapport, para quem não sabe, é aquela empatia, vamos dizer assim, né, com alguma coisa. Então, se você pensa num bolsão holopensênico ligado à pornografia na internet, você fez uma sincronicidade com isso. Dali para frente, você criou uma linha de sincronicidade com aquele bolsão holopensênico.
patológico, extremamente patológico. Então, tudo que diz respeito àquele bolsão holopensênico que está ali, que você sincronizou com ele, vem em cima de você. Então, se a gente pensar nesse sentido assim, do uso prático dela, ela está presente o tempo todo na nossa vida. O fluxo pensênico é a medida, está escrito lá pelo professor Valdo. Qual que é a medida da autossincronicidade sua, do nível de sua sincronicidade? É o seu fluxo pensênico, a qualidade do seu fluxo pensênico. Quanto mais elevado o seu fluxo pensênico, mais suas sincronicidades também serão magnas, serão ligadas às coisas mais elevadas, de um pensamento mais mental somático. Mas, por outro lado, se os seus interesses, se as suas afinidades, e principalmente a sua intenção for ligada a bolsões holopensênicos negativos, é ali também que você vai rodar. Você vai rodar junto com todo mundo. Eu lembro que uma vez eu perguntei para o professor Valdo, mais ou menos, como que era essa questão da sincronicidade, você deu uma resposta muito interessante. Eu falei, olha, está todo mundo pulando corda. Você tem que achar uma hora de entrar ali para pular a corda junto, ou você, naquele grupo, ou ter outro grupo pulando corda. Você vai escolher onde você vai entrar para pular a corda junto. Isso é sincronicidade. Mas a intenção sua é que vai te sintonizar com determinado grupo pensênico, com determinado outro grupo pensênico de outro nível, outro interesse, de outra capacidade, entendeu? Então, assim, eu queria, começando bem do processo prático, a gente pode chegar, inclusive, desmembrando isso até mesmo a um esboço de uma teoria da cosmoconsciência. Então, com isso, a gente vê o tanto que é abrangente o fenômeno, né? Por exemplo, a capacidade de criar conceptáculos para acessar determinadas linhas de conhecimento ou linhas assistenciais, né? O corredor de lucidez, que o Eduardo fala tão bem sobre isso, né? Poderia depois, até, se quiser, explanar sobre isso. O corredor de lucidez talvez seja a ferramenta mais top que nós temos no nosso nível, já é acessível, eu acho, para o nosso nível, com certeza, mas que nos predispõe a criar linhas de sincronicidades, até mesmo com processos evolutivos bem mais elevados do que seria a nossa capacidade diuturna, vamos dizer assim, no nosso normal, né? Ou seja, gerar extrapolacionismos pelas sincronicidades, né? Você pode gerar extrapolacionismo. Você cria um corredor de lucidez em determinado tempo, fica naquele ali batendo, aquilo ali vai reforçando, você amplia, você vai ter acesso, às vezes, a extrapolações que você não teria pelo seu nível evolutivo, né? Você pode gerar isso pela vontade, né? Então, assim, só dando uma abertura assim, abrir bem um leque, a gente começa bem dessa coisa do uso prático, né, da sincronicidade. Uma das coisas mais claras da sincronicidade é a numerologia, né? A e-numerologia, não é a numerologia do João Bidu ali do jornal, por favor, não é isso, entendeu? É a e-numerologia, a capacidade de você criar um padrão dos seus fluxos diários e de forma sistemática, né? Isso é matemática, né? Então, eu vou criar uma sistematização dos seus padrões de fluxo durante os seus dias, ou então dos seus fluxos de interesse, dos seus fluxos pesquisísticos, né? Que é o melhor de todos. Se você cria padrão e dá uma enumeração para aquilo, dá cria uma matriz, né? Que dá um sentido matemático para aquele fluxo das suas pesquisas, a capacidade de você começar a identificar sincronicidades que vão abrir as verpons para você sobre o seu tema, abre, assim, enormemente, né? Então, apesar de ser um tema que, na sua ontologia, pelo menos para mim, ainda é muito mateológico, mas na sua uso prático, na sua praxis, ele é muito, vamos dizer assim, grosseiro, do dia a dia. Você pode fazer isso, você pode usar ele o tempo todo. E ele te ajuda muito no seu processo evolutivo, né? Então, assim, eu acho que eu não quero ficar muito falando. Essa grande oportunidade, porque geralmente quando eu dou esse curso, eu falo sem parar, porque pouca gente faz pergunta. Então, assim, eu gostaria mais de ouvir também, e a gente tentar encaminhar mais ou menos, para mim também, porque eu vou aprender muito com isso, né? Porque eu tenho interesse em escrever um livro sobre isso. Meu objetivo da Casa de Universidade é escrever um livro. Eu tenho a pretensão, assim, passar um óleo de peroba na cara, né? E lá escrever na frente do meu livro, assim, sincronicidade, e publicar um livro sobre isso, né? O cara tem que ser muito cara de pau, entendeu?
Mas eu vou fazer isso, eu vou fazer. Se eu não fizer nessa, eu faço na próxima. Mas o acordado com os amparadores era nessa. Vamos tentar ver se a gente não dá um predatado para os amparadores, coitados. Professor Jarbas, já temos 2 pessoas inscritas aqui para fazer perguntas. O Adélio e Gente, depois fica o à Nelson. vontade. É igual o Eduardo falou, essa aula hoje ela é informal. Então, não tem Adélio. pergunta boba. Boba é quem acha que tem pergunta boba, né? Porque tem perguntas que parecem bobas, mas elas, às vezes ela traz uma sutileza que abre caminhos assim, inesperados, né? Então, o que tiver de dúvida, vamos falar, né? Posso falar aqui? Posso perguntar aí, Jarbas, então? Fica à vontade. Opa, deixa eu até sentar Vamos lá. direito agora. É um prazer revê-lo aí. Parabéns pela temática. É uma temática de consex livre, né? Como você comentou também, né? O estudo da sincronicidade é coisa de consex livre, né? Com certeza. O estudo não, a vivência direta é dela, né? Ela cria as linhas. Opa, como é que é, Herbert? Aqui, pelo que, como diz, os estão lá em cima falar, parece quem cria as linhas de sincronicidade, que a gente chama cosmos, né? O universo, são as consex livres, né? O direcionamento do fluxo cósmico, né? A gente percebe que o direcionamento do fluxo cósmico, a diretriz, são das consex livres até onde a gente consegue enxergar hoje, né? Então, eu queria te perguntar aí, Jarbas, nessa questão do acaso e da sincronicidade, né? A gente sabe que não existe acaso devido a esse fluxo cósmico direcionado pelas consex livres ou superiores a isso aí, né? Esse processo sutil, né? Então, a gente pode dizer que todo o processo do fluxo cósmico, toda a questão sincrônica vem, de certa forma, das consex livres, né? Só reforçando aquilo que você comentou. É por aí? Mas, assim, dentro do que se sabe, não é o fluxo cósmico, as consex livres direcionam ele, mas elas não geram o fluxo cósmico. Um dia, talvez, elas vão gerar seus próprios, né? Mas isso aí já é para chutar o balde do Eduardo me dá cartão vermelho, começar nessa história aqui agora. Mas parece que as consex livres também, elas direcionam, né? Elas administram, vamos dizer assim, um fluxo cósmico. Quem cria o fluxo cósmico é o tal do primo Pensene, né? Que ele não é o fluxo cósmico, né? Mas ele parece que ele é o que gera. Como diz, ele pôs a roda do Dharma, como fala um termo bem budista, né? Ele pôs a roda do Dharma em funcionamento. Ele dá o start, ele joga o primeiro Pensene. Dali para frente é um desdobramento. Ele não precisa, teoricamente, né, na minha cabeça, não precisa fazer mais nada. Aquele negócio, sabe? Aquele negócio, do 6º dia ele descansou. Então, assim, mais ou menos isso mesmo. Assim, parece que ele dá o start do primo Pensene, mas ele mesmo não é o fluxo cósmico, e, ao mesmo tempo, ele cria o substrato de tudo, de todas as outras consciências. Ele é o substrato. E essas consciências mais elevadas, eles administram isso. Eu lembro uma vez que o professor Waldo falou, quando ele teve aquele contato com o incógnito, que foi mesmo, falou que talvez foi um dos momentos máximos dessa vida dele, né, que o incógnito era uma consciência livre. Ele criou um corredor de lucidez sobre um tema que era de interesse do incógnito, quando o incógnito não era serenão, né? Olha a inteligência do professor Waldo. Vamos dizer, ele iscou uma consciência livre. Isso aí não é para qualquer um. Então, ele veio e trouxe uma ideia para ele. E ele falou, mas uma das coisas que o incógnito, entre aspas, falou para ele, né, passou para ele, falou assim, para mim agora tudo é simples. Por quê? Porque ele não está mexendo mais com energia consciencial. Agora ele mexe com energia imanente. A energia imanente, ela é única. Ela não passou pelo prisma da consciência. Ela é pura. Eu tive uma retacognição uma vez, que eu estava assistindo aula de um judeu. Era um monte, eu devia ter uns 11, 12 anos, todo mundo sentado no chão assim, era um lugar, parece uma caverna, e tinha um judeu com aquele sobretudo preto, sabe, bem pesadão, com aquela barbicha bem comprida assim, e ele pegava um prisma, entrava uma luz pela caverna assim, ele pegava o prisma e levava lá na luz, aí a gente via aquele arco-íris, né? E ele falava assim, temos que nos fixar na luz que precede o prisma. Para mim, eu gostei essa definição, acho que você vê que eu trouxe de outras vidas. E é isso. A luz que precede o prisma, que é o que é? Energia imanente. E as consciências livres, parece que elas lidam com isso. Elas direcionam essa luz pura sem alterá-la. Que é o mais
assim, a gente fala isso de forma completamente teórica, porque eu nem faço ideia do que seja isso. Mas, assim, pela teoria é isso, né? Agora, essa luz, ela vai se bater nas consciências, mas vai começar a fragmentar, criar seu espectro. O espectro total dessa luz, o que é? A nossa realidade. É o cosmos, né? Então, assim, não sei se eu fui muito... Não, acho que você explanou bem, até queria complementar, até para você poder fechar aí. No estudo, então, da sincronicidade, quanto maior a nossa visão da sincronicidade, teoricamente, na minha opinião, maior o nosso entendimento do fluxo cósmico do fluxo cósmico, né, e da visão dos amparadores, né? Então, se a gente quer se preparar para se colocar na posição de amparador, tem que entender sincronicidade. É assim que você entende também? Como é que você vê essa parte? E parece uma coisa meio piegas, mas, por exemplo, existe... O Pitágoras mesmo falava isso, né? Quem quiser ver isso aqui, ó, a harmonia das esferas, né? Esse livro é fantástico. Ele falava que existe um fluxo. O fluxo cósmico, ele tem uma cadência, ele tem um ritmo, ele tem um orejar, ele vai e volta, né? Existe uma linha que é dada pelas consciências livres que te mostra, que te guia. É o GPS da consciência, como diz o professor Walter. Você pode se guiar por isso, que é o uso prático da sincronicidade. Mas, como você se sincroniza com esse fluxo cósmico, existe uma partitura para isso. É a mesma coisa, você vai tocar numa orquestra. A orquestra é o cosmos, existe um fluxo. Você não pode desafinar. Então, você tem que ler a partitura e saber tocar no mesmo frequência, na mesma tom, no mesmo timbre do que o resto da orquestra, certo? Isso é sincronicidades. Agora, qual que é a partitura do fluxo cósmico? Ela chama cosmoética. Então, o que você vai saber, como que eu me sincronizo com o fluxo cósmico? É a cosmoética. Agora, quando o Valdo coloca lá esse nome cosmo na frente de ética, o povo pensa, o Valdo só inventando coisa para aparecer, para ficar mais bonito, parecer que é coisa nova. Mas esse cosmos aí na frente de ética, esse sufixo, né, cosmos aí, ele é muito importante. Porque quando você fala de ética, você está falando um fator político. Você está falando numa situação política de determinado grupo. Quando você fala de cosmoética, você está falando da estrutura das leis do cosmos. A cosmoética é que rege as leis que estruturam o cosmos. Quanto mais a sua vida refletir essas leis, mas na vivência, na prática, mais você se sincroniza com o fluxo cósmico. Mais processos de sincronicidades mais elevados vão acontecer. Mais você não vai precisar mais ser teleguiado por amparadores ou por evoluciólogos. Você vai ser teleguiado pelo próprio fluxo cósmico. Entendeu? Quando você consegue se sincronizar completamente, ou seja, naquele momento, momento de pico, né, como diz o Maslow, que você se sincroniza com esse fluxo cósmico, é o que a gente chama de cosmoconsciência. Você se torna igual ao fluxo cósmico. A imagem e semelhança do fluxo cósmico. Vamos gastar o passadão aqui, né? Entendeu? Se torna a imagem e semelhança. Entendeu? Esse é o que é a cosmoconsciência. É quando você e o fluxo cósmico se fundem. Não é se fundem, não é cola, não. É porque vocês começam a pular corda no mesmo ritmo. Você passou a pular a corda na turma do fluxo cósmico, entendeu? Então, ali, você está no ritmo. Agora, qual que é esse ritmo? Qual que é essa partitura? É a cosmoética. O professor Valdo mesmo fala, qual que é o fator que dá a sincronicidade mais perfeita, a harmonia entre psicossoma e mentalsoma? É surpreendente. Eu li esses dias ali, eu li hoje de novo esse negócio. Eu acho surpreendente a definição dele. O que faz você ter uma interação harmônica entre o mentalsoma e o psicossoma? A gratidão. Isso é você parar para pensar meia vida. Parece uma frase pequenininha, esse é o problema. Às vezes, é igual o EV. O EV, o povo não dá muito valor no EV porque ele é muito simples. Se tivesse que fazer uma caminhada até Santiago de Compostela, pular, ficar de cabeça para baixo com a perna para cima, ou então fazer uma posição de yoga, passar a perna atrás do pescoço, todo mundo ia dar valor no EV. Mas como é uma coisa muito simples, só que é muito difícil porque é simples, a pessoa não dá valor. Sendo que o EV é a chave, é o início disso aqui tudo.
É o início de qualquer estudo parapsíquico, qualquer desenvolvimento parapsíquico que você quiser ter. Né? E é muito superior a qualquer outro tipo de yoga do passado, porque ele não foca o chakra, ele foca o holochakra. Então, ele é superior a todas as yogas do passado. Mas, voltando ao que a gente estava falando, olha que definição interessante. O que causa a harmonia entre o mental soma e o psicossoma? A gratidão. Isso, vocês querem que eu explique mais isso? Eu não dou conta ainda. Mas eu quero entender isso muito, eu quero vivenciar isso, entendeu? Por quê? Porque olha que interessante. O que é gratidão? Você precisa ser inteligente para ser grato. Uma pessoa burra, ela nunca é grata, porque ela acha que ela que fez tudo. A visão dela é tão curta, é tão fragmentada, é tão limitada, que ele não consegue ter gratidão, porque ele acha que ele mereceu aquilo. Entendeu? Assim, a pessoa que só tem gratidão é aquela pessoa que tem uma visão mais ampla da vida, tem uma visão mais ampla das vidas, tem uma cosmovisão. Você tem capacidade de ter uma gratidão sincera por todo mundo que te ajudou nessa vida e nas outras vidas, por todos os seus mestres, por todos os seus professores, por toda aquela pessoa que recolhe seu lixo à noite. Você precisa ter muita inteligência para isso. Porque você tem que ter uma visão macro. Quem tem visão micro, só pensa no próprio umbigo e só quer juntar dinheirinho, nunca vai ser grato. Ele não vai entender isso. É aquela história do livro dos credores, né? Perfeito. Quando você valoriza a interassistência, isso demonstra o teu nível de gratidão, né? Porque se você valoriza a assistência que você presta para ser assistido, que já é assistido, não tem que esperar assistência nenhuma, você já está sendo assistido. Quando a gente consegue entender isso, que a gente consegue entender o fato dos outros serem nossos credores, né? Você vê a gratidão no livro Cristo Espera por Ti, da Bíblia, pelo Ferdinand. O Ferdinand foi o pai dela, que abandonou ela, deixou ela para morrer na mão de um escorpião. E na hora que ela passa para o lado de lá, você viu a forma afetuosa que ela se dirige a ele? O banho de fraternidade que ela dá cada vez que ela se dirige, eu falo uma palavra ao Ferdinand naquele livro. Aquilo ali é fantástico. Outra coisa, a gente tem um livro, tem vários livros escritos aí por uma serenona, que é Helen Keller. Quem já pegou aquele livro da Helen Keller que ela fala sobre a Anne Sullivan? É a minha vida, não é a minha vida, depois já na parte mais velha dela, é outro livro. Como é meu mundo, uma coisa assim. Eu tenho ele aí depois, se quiser, eu coloco aqui. Passa. Mas você vê a gratidão que ela exalta por todo mundo, não é? E pela professora dela, a Anne Sullivan. E eu tô falando, não é uma gratidão piegas, é uma gratidão raciocinada. Ela explica por que ela está sendo grata. O que aconteceu? Como foi? O Geraldo não passa por entender a memória. Por exemplo, assim, quando se diz aquela frase assim, nós somos memória. E se a gente não tem memória, a gente não tem essa sutileza toda que tu está falando do agradecimento aí. Não é só coração, é memória. Fala um pouco sobre isso. Uma das coisas que a gente mais vê, a gente estuda na consecutivos, a gente estuda esse processo de memória, né? E não existe pessoa que não tem memória. Memória é uma pedra, né? Se a pessoa não tem memória, é uma pedra. Nós somos nossa holomemória. Você... O que é você? O que é o Nelson? O Nelson é uma narrativa que você conta para você mesmo todo dia do que é o Nelson. Eu sou assim, eu gosto disso, eu torço para tal time, eu gosto de tal cor, eu gosto de comer tal comida, minha mãe e meu pai é esse. Ou seja, é uma narrativa mental somática de um fluxo pensênico, que você pega o seu fluxo pensênico e dá uma espremida nele para caber no Nelson, entendeu? Aí, esse é o Nelson. Mas esse aí é a sua marca. Quando você for com o CX livre, ainda vai dar para identificar o Nelson lá. Você vai ter a característica ainda do Nelson lá, mesmo o seu fluxo pensênico ter se aberto assim, né, para todo, em 360 graus, como se diz. Mas a gente é isso, a gente é a nossa memória, entendeu? Não existe pessoa que não tem memória. Agora, uma das coisas que você falou que é perfeito, quanto mais você lembrar das suas vidas passadas, mais você vai ter gratidão pelas pessoas agora. Porque aí não tem jeito, cara. Porque aí você vai ver o que você fez. Aí tem a famosa psicoteca, entendeu? O negócio é preto no branco, entendeu? É batom na cueca mesmo. Não tem jeito, cara. Porque você vai, entendeu? Você vai... Como é que eu vou... Você vê o que você fez, aí aquele cara lá que estava no meio, é o cara que está te ajudando agora. É o cara que te tirou do buraco, entendeu? Te encaminhou.
A sua mãe é aquela que você quase acabou com ela na vida passada. Ela te deu a vida, te deu esse corpo. Entendeu? Então, assim, você vai ver também aquilo que fez com você, mas no bojo, eu acho que uma das ferramentas também que mais dá essa questão da gratidão mental somática, não é essa gratidão boba dos religiosos, piegas, que na verdade não tem gratidão nenhuma, que chama de humildade, né? Que é humildade. Então, tão humilde. Eles têm um orgulho da humildade deles que é impressionante. Então, assim, o que dá mais daí, o que é? A retrocognição. Por isso que eu acho que essas consciências mais evoluídas, elas são extremamente gratas. Porque elas conseguem ver, elas veem de onde está vindo o negócio. E outra coisa, isso que eu estou falando, quanto mais ampliar a nossa cosmovisão sobre tudo, é o que o professor Val chamava de tudologia, mais você vai ter cosmoética, você não vai ser mais bobo. Bobo é quem não segue a cosmoética, porque está cuspindo para cima, entendeu? Literalmente está cuspindo para cima. E vai dar na cabeça dele. Eu fico vendo as coisas assim, às vezes você liga a televisão, você fica vendo aqueles pulinhos e fala, gente, não precisa ter pré-cognição para saber o que vai acontecer com esse cara na vida próxima. É só você somar 2 mais 2. Não é difícil. A força que eles fazem para se dar mal é impressionante. O empenho que eles têm em ser ruim, em errar, eles se empenham muito em errar, sabe? Eles querem aquilo com vontade mesmo. Eles querem fazer o errado, assim, mas com muita vontade. Então, você já sabe onde que vai dar aquilo. Até porque deu para você no passado, né? Você olha e fala, nossa, olha lá eu lá, ó. 2.000 anos atrás, fazendo as mesmas coisas. Entendeu? Então, você já tem a compreensão, né? Só continuando aqui, o Lindolfo, aí eu já estou participando, então... Faz tua pergunta aí. Eu li ali mini sincronicidades, depois comecei a ler a parasincronicidades, e ali na parasincronicidades tem até uma coisa que eu queria ler aqui, o fato de o registro dos detalhes das ocorrências sincrônicas mínimas poder oferecer a cosmovisão das sincronicidades parapsíquicas máximas. Então, nesse aspecto, assim, apesar de ser uma coisa de evoluciólogo, ela está ali para a gente perceber nas mínimas coisas e aprofundando. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque eu achei o máximo, por isso que eu falei no começo sobre as mini sincronicidades. Porque quando tu não percebe isso, tu não percebe mais nada também, né? Não adianta, tu não vai aprofundar sem perceber o que é mínimo, o que é mínimo do dia a dia. Isso aí assim, é a base, né? Se você não tem um registro do seu fluxo pensando, ou do seu fluxo de vida, como você vai perceber suas sincronicidades? É porque tudo que você percebe é em relação a alguma coisa. Você tem que ter um parâmetro, você tem que ter um padrão para se, entendeu? Para aquilo. E esse padrão é feito pelo registro, né? Quanto mais você conseguir registrar seus eventos, principalmente de sincronicidade que você vê, mais esses eventos você vai conseguir ver mais. Isso aí até mesmo na projeção consciente. Quando você começa a escrever você acorda à noite e escreve aquele sonho bobo que você teve. Na segunda noite você escreve um sonho que estava um pouquinho mais lúcido. Dali um ano você está escrevendo projeções lúcidas nos seus registros. Entendeu? Você vai ampliando o processo. A sincronicidade é a mesma coisa, ela começa do registro pequeno. Eu tive a minha vivência, primeira sincronicidade, que mais me chocou, que eu vi que aquilo ali não era mais uma coisa de João Bidu, de astrologia, ou de numerologia da televisão, foi uma vez que eu fui na padaria, eu falo isso quase todo o meu curso, né? Fui na padaria com o professor Valdo. É impressionante, sabe? É uma coisa que não tem jeito. Você pode... Nem assim, aqui, nem filósofo não consegue negar uma realidade daquela, entendeu? Porque em questão de 10 minutos, 15 minutos, eu vi claramente uns 10 fenômenos de sincronicidade assim, sem ter como negar, não tem como, é cachapante o negócio. Então, você começa a ver que aquilo ali, a pessoa começa a andar num trilho. Mas é um trilho que ela opta por andar. Ela tem liberdade para andar ou não. Ela não está presa naquele trilho, seria o determinismo, né? O determinismo ele vem quando o seu karma está negativo. Quando você começa a se libertar do seu karma, as suas opções abrem. Aí você escolhe qual trajeto você quer tomar. Quando você está sobrecarregado pelo karma, você está naquele período de, vamos dizer assim, de pagar as contas, você não tem escolha.
Eles amarram correndo no seu pescoço e saem te arrastando, cara. É para cá que você vai. Porque você fechou todas as portas. Depois que fecha todas as portas, você tem que abrir aos poucos, né? No caso do professor Walter, você vê claramente, ele tinha opção, mas ele não é bobo. Se você sabe que para cá é bom, para cá é mais ou menos, para cá é ruim, eu acredito que uma pessoa inteligente vai para cá, né? Então, o tempo todo está o cosmos mostrando para ele ali, ó, melhor por aqui, melhor por aqui. Como ele é uma pessoa inteligente, ele vai por aqui, né? E a gente, no passado, já teve isso também. Só que a gente, não, eu não quero, porque eu tenho meu direito. Hoje em dia, direito é o que manda, né? Todo mundo está cheio. Direito para todo mundo, dever para ninguém, né? Ninguém tem dever, só tem direito. Então, assim, não, mas eu tenho direito, eu tenho que ter minha liberdade, né? A liberdade, aquela palavra grandona. Então, assim, eu quero ir para cá, eu vou para cá. Não importa se eu estou indo contra a natureza, se eu estou indo contra as leis da natureza. Não, eu quero, eu tenho direito. Então, tá bom, então vai. A natureza vai passar em cima de você. Você é insignificante perto do cosmos, cara. O cosmos vai seguir o seu fluxo, o seu ritmo, a sua cadência, e você vai se tentar ser intemporal. O que vai acontecer? É a mesma coisa de uma formiga tentando parar um elefante. O elefante vai continuar andando, cara, vai passar em cima de você. Entendeu? Então, assim, é inteligente você começar a entender as leis que regem a vida, que regem o cosmos, porque para o cosmos não te atropelar. Não ser atropelado pelo cosmos, entendeu? Lógico, falar uma coisa bem figurada, bem grosseira, né? Isso aí dá para sutilizar isso aí bastante, né? Mas o Lindolfo queria fazer uma pergunta? Não, temos o Fernando aí agora na vez. Não sei se ficou claro, né? Se não Boa ficou tarde a todos. Beleza, já ficou claro. Eu até ri do que tu lembrou do João Bidu. Vamos lá, o professor Jarbas, eu gostaria de saber a respeito do desafio da sincronicidade no grupo familiar nuclear, como entender melhor esse procedimento, né? Aí é básico, né? Aí você está mexendo na causa pétrea. Isso, porque é onde é os maiores desafios, né? Não é o maior, mas é o que mais emperra o resto, né? Pelo contrário, ela é igual a Kundalini, né? Ela não é uma energia muito boa, mas se você não destrava ela, você não destrava mais nada. Entendeu? Então, assim, é igual a sexualidade, né? A mesma coisa, né? Se você não tem sexualidade bem resolvida, nada. Não adianta querer mexer com laringochakra, com frontochakra, que não vai mesmo, cara. Se você não resolver lá no chakra sexual primeiro, não vai depois resolver para cima. Então, é a mesma coisa. A família, uma das coisas que o professor Valdo fala, uma das coisas que mexe, qual é a causa pétrea que regeu a sua proex nessa vida? É a mãe, primeira coisa. Obviamente, né? Porque ela que te vai dar o corpo. Esse corpo meu aqui foi dado pela minha mãe. Então, assim, ela, logicamente, é o primeiro grande assistente, primeiro grande amparador que você tem nessa vida, sua mãe. Então, o pai é mais aquela estrutura de suporte, né? Mas também é fundamental. A forma como você lida com esse grupo, com o grupo karma, de forma inteligente, assistindo, sem deixar se prender nele de novo, né? Porque geralmente o grupo karma é aquele grupo do passado que já fizeram muita coisa junto, né? Então eles vêm tudo junto de novo. É o famoso balaio de gato, né? Sempre família. Eu tô para ver uma família que você pode falar que é totalmente harmônica, né? Não existe. Eu acredito que não existe. Mas não existe justamente por isso. Não é para existir mesmo. Porque ali é para resolver os problemas. Você é forçado a conviver com aquelas pessoas. Porque se tivesse opção, você não queria ver aquelas pessoas ali pintadas de ouro. Entendeu? Você queria fugir delas. Então, a família é para isso, é para te forçar você a conviver com aquelas pessoas que você tem que resolver os seus problemas do passado. Então, se você é inteligente, você vai lidar... É aquilo que o professor Valdo falava. Você tem que estudar o formigueiro sem ser picado pelas formigas. Isso é inteligência, entendeu? Isso chama inteligência evolutiva. É uma das inteligências que o professor Valdo falava. Uma das inteligências evolutivas mais básicas tem essa. Você assistir o formigueiro sem ser picado pela formiga. Então, para isso, existe muita diplomacia, existe muita abrir mão, existe muita condescendência, tem que abrir mão, até o nível de não ser convincente, como é que é? Cúmplice, né? Vamos dizer, uma palavra Complacente. É cúmplice mesmo, né? Cúmplice, você não pode ter cumplicidade com o erro da sua família, mas você tem que procurar o máximo possível assisti-la. Mas não se levando
pelos mesmos erros que eles têm. Você não é obrigado a errar de novo com eles para poder ajudar eles. Você é obrigado, não é obrigado, né? Mas seria inteligente da sua parte assisti-los, né? Entendeu? Mas não se acumpliciar com eles de novo. O de novo que é o interessante, né? Não sei se é mais ou menos isso que você queria saber. Mas, baseado nisso, a sincronicidade, nisso Por quê? Porque são raportes que você faz com aquele grupo. Dentro do grupo da sua família, vai ter uma pessoa que você gosta mais, uma que você gosta menos, uma que você não pode ver nem pintar de ouro, que você arrepia até os cabelos da nuca, só de ver a pessoa. Toda a família é assim, entendeu? Então, assim, esse que você arrepia o cabelo da nuca é o cara que você tem que ficar mais em cima dele, mais tentar assistir, tem que dar presentinho para ele. A bamburriologia. Já viu esse verbete? Pega lá depois pra você ler. Chama bamburriologia. Bamburriologia Eu vou pesquisar. é uma das coisas mais inteligentes que existem para lidar com essa questão aí de mais assim, terra a terra, vamos dizer assim, mais, sabe, de familiares, em grupo karma até mais expandido mesmo, né? É uma coisa muito inteligente isso. Entendeu? Exige muito mental soma, porque tem que ter um controle do psicossoma total. Você vai dar um presente para uma pessoa que você não suporta. E vai dar um presente, assim, de coração mesmo. Entendeu? Tem que ser de coração. Então, isso exige muito mental soma. Você tem que ter uma visão de longo prazo, você tem que ter uma visão de passado. Você tem que saber que ali tem coisa. Não é à toa que você não gosta daquela pessoa. Tem coisa ali. Entendeu? E não vem com essa que só ele que te fez mal, não, porque não existe só bandido e mocinho nessa história. Todo mundo é bandido e mocinho ao mesmo tempo, entendeu? Em relação às nossas famílias, né? Então, é mais ou menos essa bala de gato que eu estou pintando para você. Não sei se foi muito desanimador. Certo aí, Fernando. Obrigado, professor. Valeu. Jarbas, posso só comentar uma coisa? Eu queria que você explicasse o seguinte. Por exemplo, uma coisa é a sincronicidade gerada por uma consciência, ela vira um polo de sincronicidade pelo holopensene dela. Quando você junta um grupo de consciências, existe uma potencialização daquela sincronicidade, né? E talvez a família, por ter uma raiz comum, às vezes na vida crítica, né, nessa vida atual, e você pensa que ela pode atrair uma sincronicidade mais forte ainda, sabe? Como se fossem vários polos do ímã juntos. Olha os Kennedys. Olha a família Kennedy. Ela é um exemplo perfeito. Olha o tanto estigma, de acidente. Né? Estigma grupal. Uhum. Accident prowlers, né? Como o professor fala, acidente de percurso que aquela família sofre. É impressionante. Cai avião, mata, dá tiro, mata um, mata o outro. Todos ligados com a política, todos ligados com o poder, em alto nível. E tudo tomando tiro, caindo de avião e arrebentando. Você vê, ali, tipicamente, você vê o processo de sincronicidade ali, assim, evidente, né? Exacerbante, né? Por quê? Olha lá. Tudo gira em torno de política e morte, acidente. Não é muito, não precisa ser muito assim, parapsíquico para entender de onde vem essa família, né? Isso é óbvio, né? Isso, assim. Então, você vê claramente, a família Kennedy é um exemplo marcante. Tem outros também que o pessoal fala muito. Tem famílias que têm ligada mais a um tipo de doença, né? Que pega aquela família quase toda e envolve todo mundo. A um tipo de, até mesmo de, vamos dizer assim, de produção intelectual mesmo, né? Algumas famílias você vê pai, filho, todos ligados ao processo intelectual de altíssimo nível. Ou o Chico Buarque. O pai dele era um grande um dicionarista brasileiro, né? O Buarque de Holanda. O Chico Buarque é para mim, talvez um dos maiores poetas desse país. Né? Não concordo muito com a posição política dele, mas inquestionavelmente ele é um grande poeta. Poucas pessoas conseguiu mais imprimir a ânima, vamos dizer assim, o processo, o feminina, assim, do que o Chico Buarque, né? Apesar de escorrer, sei lá o que dos poemas dele, mas assim, inquestionavelmente ele é um grande poeta. Agora você vê um pai, né? Que ele já vai na sequência, né? São pessoas ligadas a um processo intelectual, né? Mais de literatura. Sim. O pai era dicionarista, né? Já está muito na frente do filho, né? Por outro lado, né, eu estou pensando também, Jarbas, na questão da equipe funcional e pensando no nosso caso aqui da CCCI, né? Quais são as sincronicidades positivas, no caso, quando você junta, às vezes, com ex-companheiros de Equipex, às vezes com aquele ex-colega de curso intermissivo. Aí você cria o outro polo, né? Que é o polo em que as coisas vêm a seu favor.
eu tenho um meu caso, por exemplo, o professor Valdo me pôs na família dele. Por quê? Porque eu ajudei. Eu era do grupo cigano que roubou ele na vida passada. Mas eu não fui do grupo cigano que matou ele. Então, eu estava melhorzinho um pouco. Só roubei. Entendeu? Então, assim, na última vida que ele teve, né, ele foi roubado, né, pelos ciganos, né, em Mataró, na Espanha, da mãe dele, né, que era o Chico Xavier. E esse grupo que roubou ele acabou, por ele ter todo esse processo parapsíquico, todo mundo percebeu que ele ia elevar muito aquele grupo, né, que tinha ficado com ele, eles iam elevar ele demais. Um outro grupo de ciganos ficou com ciúme, foi lá e mataram os meninos, né, que era ele e a Graça, né, a ex-esposa do professor Valdo. Eu estava no grupo que roubou, né, minha mãe lembra ainda, até a Graça lembrava da saia da minha mãe balançando quando estava correndo com ela debaixo do braço. Você vê como que é o negócio, né? Aí, o que aconteceu? O professor Valdo foi lá, mandou prender a gente no umbral para acabar com a gente, aqueles bandos safados que me roubaram. Não, o que ele fez? Pôs na família dele. Olha isso, cara. Quer exemplo melhor que isso? Resolveu o problema. Estamos aí hoje. Fui ter contato mesmo, você vê que tanto o negócio é difícil, que eu fui ter contato, mesmo estar na família do professor Valdo, eu fui ter contato mesmo, eu tinha 20 anos, 21 anos, que eu tive meu primeiro contato mesmo com o professor Valdo. Você vê que não é fácil. E eu perguntei para o professor Valdo, nessa época, ele tem um amparador da Conscienciologia que é cigano, ele até usa rabo de cavalo, bem cigano mesmo, que ele cuida muito desse processo. E eu perguntei, mas ó, nessa vida eu não tive contato nenhum com o cigano. Como que eu estou assistindo esse pessoal que foi meu povo do passado? Aí, na hora, cara, esse amparador mandou aquela ideia na minha cabeça assim, ó, TENEPS. Aí eu falei, Valdo, ele acabou de me dar a resposta aqui, ó, TENEPS. Ele falou, perfeito. Você quer assistir seu povo do passado sem precisar ter contato com seu povo do passado? Chama TENEPS. Porque esse ali, cara, quem manda é um amparador. Ele vai trazer quem precisa, não é quem você quer. Entendeu? Você só carrega, como diz o professor, você só carrega as malas. A mala chama ectoplasma, né? Você só carrega mala de ectoplasma. Eu falo, preciso assistir agora aqui. Você pega a mala de ectoplasma, com o seu psicossomia carregado, né? Seu holochakra bem lastreado, aí vai lá você, carregando, joga ali, você joga o ectoplasma, igual volta. Mas, assim, saber das coisas mesmo, assim, eu acho que você fica Agora, muito por dentro do que de está certa acontecendo. forma, né, Jarbas? De certa forma, o fato de você não ter vindo numa família de ciganos também mostra um pouco mais de liberdade sua, né? Em relação a isso aí, esse grupo K. E aí, uma vez, eu lembro, cara, que uma vez teve um grupo cigano, assim, estava na universidade, e eu cheguei e fui passando, cara, assim. O dia que eu fui passando, as mulheres foram regalando o olho, foi entrando para dentro da tenda onde ela estava, e foi sumindo, saiu para um lado, saiu para o outro. Eu falei, gente do céu, deve estar muito carregado, porque na época eu não entendia nada, não sabia nada disso. Eu falei assim, nossa, cigano, todo mundo fala que cigano tem muito parapsiquismo, elas estão correndo de mim, né? Quando eu passo, deve estar muito carregado, né? Depois, hoje em dia, eu entendo, não é carregado coisa nenhuma. Ela sabia quem eu era, entendeu? E, né, de alguma forma, eu devia ter algum tipo de ascendência sobre eles. É a força presencial que chama isso, né? Os ciganos têm a ver com sincronicidade, né? Eles têm a ver com sincronicidade, porque o próprio parapsiquismo dele é baseado em correlacionar várias coisas, a leitura da mão, os símbolos. Da mão, carta, tudo. É o que eu fazia, né? Tudo bem? Temos o Jean aí na fila. Jean. Cadê o Jean? O Jean acho que ele caiu, ele deve ter caído. Pode passar para o Tiago, então, né? Então, bom, isso. Então vamos em frente. Vamos para o Tiago aí. Porque o Jean fez... Bom, não adianta fazer a pergunta porque ele não está aqui. Ele escreveu no chat aqui. Mas vamos lá, Tiago, por favor. Boa noite. Minha pergunta é um pouco básica, mas pronto, eu estava aqui a tentar entender a sincronicidade, porque a ideia que nós temos da sincronicidade é aquelas coincidências, é algo que salta à vista por ser precisamente aquela sincronicidade, seja a sincronicidade dos números, como era a questão do professor Valdo, seja aquela sincronicidade daquela afinidade ao campo semântico que também é conhecido, mas pronto, são aquelas coisas que chamam a atenção. Mas como eu estava aqui a entender, pelo que o professor Jarbas estava a falar, a sincronicidade tem muito a ver com o cosmos e com a parte da luz antes do prisma.
Então, a minha pergunta era mais básica no sentido de perceber então se a sincronicidade é uma oportunidade de nós estarmos atentos ao cosmos para que possamos evoluir nessa direção. São pequenas janelas e chamadas de atenção para isso. É muito básica a minha pergunta, se será isso a sincronicidade? É uma oportunidade para nós estarmos atentos à frequência do cosmos? Nossa, se isso é uma pergunta básica, eu vos saluto, Dom Corleone, porque essa é a pergunta, né? Essa é a grande pergunta. É isso que a gente está tentando aprender. É estar atento para as sincronicidades do cosmos e tentar interagir de forma sincrônica e não destrutiva em relação a isso, de forma harmônica a isso. E a harmonia, ela é sempre você fazer a interação entre opostos. A harmonia não vem interação entre os iguais, vem interação entre os opostos. E a gente vê muito isso nos primeiros... Vamos fazer um pouquinho de história, né? Assim, quem foram os que mais estudaram sincronicidade no passado? Foi Pitágoras e Confúcio. Não precisa nem falar que são os dois tops, né? Cada um fundou praticamente uma linhagem de pensamento nesse planeta, né? Pitágoras foi influenciador de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos neoplatonistas, todo mundo. Todo mundo que do parapsiquismo ocidental foi influenciado por Pitágoras. E o que ele estudou? Ele estudou música. E sabe que essa notação do violão, que faz as notas? Quem começou a estudar isso, inventou o básico, foi o Pitágoras. Essa notação. Mas você acha que Pitágoras estava interessado em tocar violão? Será que ele queria ir para o boteco tocar um violão? Não, né? Ele queria entender. Por quê? Porque ele percebeu que a melhor forma de vamos dizer, a analogia mais próxima que você pode chegar do entendimento da sincronicidade é a matemática da música. Por quê? É aquela música das esferas, não é? Porque a matemática da música ela tem todas as variáveis que são relacionadas ao fluxo cósmico. Ou seja, ela tem intensidade, ela tem ritmo, ela tem cadência, ela tem timbre, ou seja, aqui processo de sincronização, aquele negócio das ondas, né? Quando elas têm ressonância, quando estão fora de ressonância. Olha lá, no Projeciologia tem uma lá mostrando aquele negócio da ressonância dos picos, né? Que causa potencialização, que seria o quê? A extrapolação. O que é quando uma onda bate com a outra, que ela dá a potencialização e levanta, né? São os momentos de extrapolação que você tem. Você vai além da sua capacidade, entendeu? Então, assim, a matemática ligada à música ela é fantástica. E ela foi utilizada por Pitágoras para tentar entender isso um pouco. Por outro lado, na mesma época, contemporânea a Pitágoras, tinha um cara lá na China, chamado Confúcio, estudando as mesmas coisas, mas usando uma outra ferramenta, que é o I Ching. O I Ching, você pode falar que é um jogo, mas, na verdade, ele é um oráculo, né? Mas que ele é uma ferramenta para te dar uma interface, vamos dizer assim, um pouco mais inteligível do que está acontecendo no fluxo cósmico, para onde está indo as coisas aqui agora. Não é que o I Ching ele te mostra o fluxo, não. Ele é a mesma coisa do computador. No computador antes tinha o DOS, né? Então você ficava lá, tinha que digitar tudo que você queria no computador, você tinha que ficar digitando lá no DOS. Aí veio o Bill Gates, veio o pessoal lá da Xerox primeiro, depois o pessoal da Apple, eles colocaram uma face amigável na frente, em vez de você ficar digitando o que você quer, você aperta um botãozinho, ele vai lá e escreve o que você queria que antes você tinha que escrever. Ele criou uma interface amigável. O que é o I Ching? O que é o tarô? O que é a astrologia? O que é as runas? O que é o diabo 4? Entendeu? É isso. São interfaces rudimentares para aquelas pessoas que começarem a enxergar que existia alguma coisa além nessa realidade, para poder aquela realidade subjacente ficar um pouco mais inteligível para eles. É como se fosse um filtro que traz alguma informação mínima que seja, mas que dá um norte para o que ele está perguntando. Porque ele está vendo o que acontecer no cosmos, né? E o Confúcio começou a fazer isso usando o I Ching, né? Cadê o I Ching? Eu trouxe aqui, ó. Essa aqui é uma das melhores edições até hoje, que é a do Wilhelm Reich, né? Não, do Richard Wilhelm, né? E você vê aqui, claro, é muito interessante. Primeiro, como que eles estudam o I Ching que foi criado? Mais ou menos olhando a natureza, a interação entre os opostos, que é aquela coisa do taoísmo, dos peixinhos. Como que os opostos interagem? Baseado naquilo, ele criou uma linguagem binária, que é a linguagem do I Ching. O I Ching é igual a linguagem de computador.
uma linguagem binária. É igual 0, 1 no computador, no Xing é o hexagrama, né? Que é uma linha cortada ou uma linha inteira. Então, ele começou a dispor aquela linguagem binária que ele começou a ver na natureza, de forma como ele via na natureza. Então, você vê aqui, esse aqui também é uma das relíquias que eu tenho aqui na minha coleção, é um estudo do Xing pelo Lama Govinda. Esse Lama Govinda, ele apesar de ter esse nome bem, ele é ocidental, mas é uma cabeça esse cara. E ele fez esse estudo do Xing, que, a meu ver, talvez seja, até hoje, eu não encontrei nada tão profundo. Mas a forma como eles... Olha aqui, isso aqui, cada risquinho desse aqui, ó, é uma situação. E essa situação se desdobra entre positivo e negativo, claro, escuro. Porque é assim que tudo se desdobra. Quando você pega aquele peixinho lá do taoísmo, se você ver aqui, sabe aquele peixinho? Tem um nascendo do outro, aquele círculo do taoísmo, que é o yin e yang. Tem o peixinho preto, que é o yin, e o peixinho branco, né, que é o branco, que é o yang. Você vê que vai sobre... Aquilo ali está girando, aquilo ali não é estático. Mas você vê que não é que um está sobrepondo. Dentro da parte maior, da parte preta, tem uma bolinha branca. E dentro da parte maior branca, tem uma bolinha preta. Por quê? Porque aquilo ali é uma situação. Ela começa a crescer. Já viu? Aí que vai fazer o rabo do peixinho, né? Ela vai se desenvolver. Quando ela atinge o ápice dela, ela tende mais a ser o oposto do que ao seu início. Ela sofre uma mutação. Por isso que o Xing chama os livros das mutações. E essa mutação é que dá o direcionamento do próximo passo, para onde vai. E sempre a mutação nasce do interior do ápice daquela situação. Então, sempre que você estiver vivendo uma situação que ela está chegando no seu extremo, procura ver qual que é o oposto daquela situação. Que é por ali que você vai conseguir sair. Geralmente é assim, né? Mas Confúcio começou a estudar isso e começou a usar o Xing para entender essas leis do cosmos, ou sincronicidades. Só que, os últimos 20 anos da vida de Confúcio, ele se dedicou a isso, a estudar o Xing, entre outras coisas, lógico. Que é uma cabeça, né? Um dos grandes pensadores da humanidade, né? E, no final, ele mesmo falou assim, olha, agora eu já não preciso mais do Xing. O Xing, para mim, agora, vamos traduzir para a Conscienciologia, é uma muleta. Eu já consigo ver as relações que antes as moedas ou os caules lá de Millefeuille me mostravam do Xing. Eu consigo agora ver essas relações em tudo, no meu momento, no momento que eu estou vivendo. E aquele negócio que o professor Valdo chegava e falava assim, nossa, tinha um cara de camisa azul, eu tinha visto um cara de camisa azul, o Bush estava de camisa azul no jornal, e ele tinha outra coisa de camisa azul. Aí ele faz, não, vai acontecer isso assim agora. E pá, acontecia. Isso para a gente é coisa de gente doido. Esses padrões de gente doida. Doido que fica procurando padrão em tudo, né? Mas você vê que existiu uma lógica atrás daquilo. Mas para isso, você tem que ter uma visão, uma cosmovisão muito grande, uma autocriticidade muito grande para você não se perder na loucura de padrões, né? Que é o que o esquizofrênico faz. E o Confúcio, ele começou a ver isso. Ele começou, então, eu não preciso mais da ferramenta para ver o sentido dos padrões. Eu vejo agora os padrões. Entendeu? Então, ele abandona a ferramenta e passa a ver as sincronicidades no cotidiano dele. E ele explica isso, né, no Xing. Então, porque aquilo que eu falo assim, toda aula eu acho que merece ser repetido. O problema não é usar muletas. Não é muleta, esse corpo meu aqui é uma muleta. Só que eu não posso abrir mão dele ainda, eu não posso ser consciência livre agora, eu não tenho condição para isso. Então, eu tenho que continuar usando essa muleta, que chama corpo físico. Vai chegar um dia que eu não vou precisar mais ressomar aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou abandonar a muleta. Então, não é errado usar muletas. O problema é você usar muletas que você não precisa mais. É igual o cara que quebrou a perna, você está andando de muleta. A perna já sarou há muito tempo, já está por dentro, está boa, mas ele não quer abandonar a muleta. São os religiosos. A religião deu um impulso muito grande na gente no passado. Mas acabou. Você tem que abrir mão dessa muleta. Ela não serve mais, ela não encaixa mais, ela só está te atrasando. Está todo mundo correndo lá, correndo, e você está lá com a muleta da religião, tentando alcançar os caras. Você não vai alcançar nunca, cara, que ele está te travando. Não adianta tentar outra coisa, não adianta colocar turbo na muleta, porque não adianta, não vai adiantar. O cara sem muleta sempre vai correr mais que você. Mesmo se você puser um turbo extra plus
entendeu? Na sua muleta. Não adianta. Não adianta tentar pôr, como o professor vai falar, consertar a moldura se o quadro não presta. E a religião é isso. Ela foi uma muleta que ajudou muito a gente no passado, quando a gente era bicho. Ela ajudou muito na nossa transição de bicho para humano. Mas agora, de humano para consciência livre, para extrafísica, a religião já não serve mais, porque ela é completamente psicossomática. E a gente quer entrar para o processo mental somático. Então, não conjumina. Entendeu? Então, o Confúcio entendeu isso. Pitágoras também entendeu isso. Que ele começou a ver as relações na matemática, mas num processo mais abstrato. Professor, então, só uma questão. Então, aqui a essência não é tanto reparar na sincronicidade, mas entender a sincronicidade e o sinal que ela está dando e o que está por trás da sincronicidade. Não é tanto o quê? A primeira coisa que você falou, não entendi. Não é tanto reparar só na sincronicidade, mas reparar ou notar. Reparar. Reparar. Na verdade, é a mesma coisa. Mas é entender o processo que está por trás da sincronicidade, entender a harmonia que está por trás disso. Tudo é compreensão. Agora, a compreensão repara os erros do passado, entendeu? Você tem que ter a compreensão para fazer o reparo. Entendeu? Porque se você reparar o que você não sabe nem que errou. Aqui é só a questão do português. Eu estava a falar o reparar, que é o notar, é o olhar para. Portanto, fazer sentido, não reparar, arranjar. Isso, não. Mas é isso que a gente estava falando no começo. Aquela pessoa que entende, não só usa aquilo assim, de forma, vamos dizer assim, leiga, né? De forma amadora, mas o profissional que já trabalha com sincronicidade para fazer assistência é de nível evoluciólogo para cima. Que aí ele usa isso no planejamento de vida do trabalho dele o dia inteiro. Imagina um evoluciólogo. Ele tem que pôr um cara nessa dimensão aqui e vai pôr outra menina aqui nessa dimensão aqui. Os dois vão entrar junto. Entrar pela barriga de uma mulher. Em lugar diferente. Só que no dia tal, a tal hora, os dois têm que encontrar em tal esquina. Porque os dois têm uma promessa para cumprir junto. E ele faz isso, assim... Você acha que ele fica o tempo todo lá, empurrando o cara para cá, empurrando para cá para tentar chegar os dois no mesmo lugar? Não, ele dá o start inicial. Ele sabe onde vai dar aquilo. Ele já calculou as sincronicidades daqueles dois, ele conhece os dois, ele conhece o temperamento dos dois. Aquilo tudo entra numa fórmula sincrônica na cabeça dele, que ele fala, não, vai dar aqui, ó. Mas aqui não tem erro, pode deixar que vai dar. E dá. Não é que ele sabe o futuro. Outra coisa muito interessante, todos que mexeram com sincronicidade do passado, porque queria saber o que vai acontecer. O ser humano, sempre, lógico, o ser humano inteligente, ele quer fazer uma prospecção do futuro para se planejar, né? O planejamento, qualquer planejamento que você vai fazer, você tem que fazer uma prospecção para onde você quer chegar. Então, todas as linhas que tentaram fazer profecia, profetas, todas as mancias que davam direcionamento do futuro, ninguém consegue ver o futuro, ver o que vai acontecer. O professor Manuel fala, nem o serenão consegue ver o que vai acontecer. Mas ele consegue ver para onde a linha de sincronicidade está tendendo, que ele consegue prever, mas de uma forma assim, absurdamente certa, onde vai dar aquilo. Mas ele está vendo o futuro? Não. Porque se o futuro fosse previsível, ele era estático. Se ele é estático, eu não quero saber do futuro. Se eu vou ter que morrer no dia tal, na tal esquina, para que eu quero saber disso? O que isso vai me ajudar? Eu não quero saber disso. Agora, o que o professor vai falar? Os serenões, eles têm uma prospecção, eles têm uma pré-cognição do futuro, só que o que eles fazem? Ou eles saem a campo para ajudar aquilo a acontecer, se aquilo for positivo, ou para tentar evitar ou minimizar, ou pelo menos minimizar que aquilo aconteça, se aquilo for negativo. Então, não é que não existe uma posição assim passiva em relação que não há determinismo nisso, mas dá para como eles têm essa visão macro da cosmoconsciência, eles conseguem ter uma previsão de uma probabilidade muito alta de determinados acontecimentos acontecerem. Mas eles não têm como saber se aquilo ali vai acontecer mesmo ou não. Você vê bem mesmo, o professor Paulo falando assim, que quem fez curso intermissivo e vem para cá e não consegue
fazer o seu ProEx, chega a 70%. Agora, estou falando de quem fez curso intermissivo, estou falando sabe, gente... Essa aí é 99,9%, que nem ProEx não tinha. Das pessoas que fazem curso intermissivo, que vêm para cá, que conseguem entrar e pelo menos fazer um pouco daquilo que ele foi combinado. E outra coisa, a ProEx ela é dada com folga para a gente. Não é apertada, não. Tanto por isso que tem Monex. Eles dão aquele tantinho ali, se você conseguir... não, então peraí, vai ter Monex, vai dar mais um pouquinho. Eles já não te dão do pacote completo, não, porque isso aqui também sabe que não dá mesmo, né? Entendeu? Então, assim, quando você usa o processo de sincronicidade para ter aquela previsão do futuro, você não está vendo o futuro. Você está vendo a probabilidade maior, a linha de probabilidade que aquela situação está seguindo. É aquela história bem famosa, né? Você está em cima do morro, embaixo tem um túnel de trem, né, que passa embaixo do túnel, e só passa um trilho dentro do túnel. Está vindo um trem de cá e está vindo um trem de cá. Ninguém desse trem está vindo um trem de cá. Então, quer dizer, esses aqui não sabem que vão morrer, vão bater nesse aqui. Mas quem está por cima, que está vendo os dois, qual é a probabilidade daqueles dois trem baterem? 100%. Então, assim, a chance dele prever o futuro sobre aquelas pessoas que estão dentro do trem é de 100%. Entendeu? Então, essa que é a questão. Ninguém prevê o futuro, ele não está fechado. Porque senão seria totalmente determinístico, ele seria formigas, né? Nós não somos formigas. Nós temos agora uma liberdade, né, mental, uma liberdade consciencial. Porque senão não tinha sentido, né? Evoluir para quê? Já está tudo determinado. Isso depende do nosso, entendeu? Mas eles conseguem, então eles vão minimizando aquilo que o professor falava, se não fosse os amparadores, em 2 dias esse planeta explode. Se não fosse a atuação dos amparadores. Mas vê a situação, por exemplo, de um serenão. Vamos pensar, né? Ele tem, ao mesmo tempo, ele está vendo que o planeta tem seus ciclos de continente, ele vai ter que ter terremoto uma hora ou outra, ele vai ter que ter vulcão uma hora ou outra, para a própria homeostase planetária. Precisa ter terremoto, precisa ter vulcões, precisa ter maremotos, para ter o equilíbrio, a homeostase planetária. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que deixar isso acontecer de forma que não dizime a humanidade aqui. Então, ele fica no meio termo. Ele deixa acontecer um pouco, porque ele pode bloquear o processo dentro da capacidade dele. Ele pode bloquear um processo de terremoto. Mas se ele bloqueia totalmente aquele terremoto para não matar ninguém, a Terra começa a morrer. Porque ela tem seus ciclos também. A Terra é um ser vivo. O planeta Terra é um ser vivo, é Gaia. Entendeu? Ela tem seus chakras, ela tem seu holochakra. Entendeu? Ela é uma consciência, a Terra. A gente vive nela. Então, ela também tem sua homeostase que precisa ser respeitada. E o serenão tem que equilibrar, então, o respeito à homeostase planetária com respeito à homeostase humana. Olha que situação. Mas, entre isso, ele tem as ferramentas dele, para ele lidar com isso. E ele tem a prospecção dele, para saber, mais ou menos, para onde que ele quer ir, para onde vai. E tem uma hora que não tem mais jeito, esse planeta vai acabar. Então, é hora tem que pegar esse pessoal daqui e levar para outro lugar. Aí já entra as consciências livres, né? Como aconteceu no caso do amparador EM, né? O planeta dele acabou, eles tiveram que veio um pouco para cá, veio um pouco para outro lugar, né? Ou então, agora não dá mais. Olha esse planeta, o que eles estão fazendo? Eles criaram uma indústria para matar a gente, chama Auschwitz. Aí deve chegar o conselheiro olha, não, agora chegou, não, agora acabou. Esse é o limite, não dá. Morte em nível industrial, assassinato em nível industrial, é o limite, ponto. Aí chega o conselheiro e diz, não, acabou. Reurbanização agora, vamos separar. Chegou a hora que não dá mais, aqui acabou. Aí não tem mais conversa, não tem mais dragões, não tem mais mega sediadorzinho, nada. Pronto, acabou. O cara estava lá se achando um mega plus ultra sediador lá na baratosfera, dominando tudo, chega, faz assim, todo domínio dele, igual uma bolha de sabão, faz assim, porque o holopensene, dizimar um holopensene desse nível para uma consciência livre, é assim, imagina, cara. Então ele fala, não, aqui acabou, nem para isso aí. Pronto. Aquele assediadorzinho que estava lá se achando o rei da cocada preta, de uma hora para outra, ele está no meio de uma multidão, sendo arrastado para dentro de uma bola de transmigração, junto com um monte de outra gente, não é mais ninguém, acabou tudo e está indo para outro planeta. E cadê o poder dele? O Jarba, nesse sentido aí, a reurbanização e transmigração existe desde que o mundo é mundo, né?
Desde que os mundos são mundos, né? Desde que o mundo são Isso mundos. já foi feito em... Aquilo que tu estudou ali, que o Harari, aquela revolução cognitiva dos Foi 70... quando a gente chegou aqui, né? Aquilo foi um processo de transmigração, né? Com certeza. Foi a época que nós chegamos aqui, né? O professor vai mesmo falar, o planeta Terra não dá para ter pessoas do nosso nível, que são nativos do planeta Terra. O planeta Terra é muito novo. Todos nós aqui, ó, que temos capacidade de, pelo menos, entender um pouco essas ideias, nós somos muito mais antigos que o planeta Terra. Agora, isso é uma coisa interessante, você pensar. A responsabilidade que você tem sobre isso, né? Eu vou aproveitar e vou ler a pergunta aqui do Jean, porque ele ficou impossibilitado de fazer a pergunta, mas ele escreveu aqui. Poderia falar mais sobre a relação gravidade e sincronicidade? E depois temos a Rita aí que está na fila para falar. Tem no Pensatas, acho que 2 ou 3 pensatas, que o professor Valdo fala sobre essa questão da gravidade. Mas, para chutar o balde mesmo, como a gente está aqui, só tem cobra criada, eu estava numa mini tertúlia, o professor Valdo falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, isso que as pessoas chamam de Deus, eu chamo de gravidade. A gravidade é energia imanente, né? Se você for pensar bem o que a gente está pensando. Ela é imanente. É porque ela é o substrato. Ela que molda o cosmo físico. Que molda esse cosmo físico? É a sincronicidade. O que molda seu corpo? A gravidade. Se você for para o planeta que a gravidade for diferente daqui, seu corpo vai modificar completamente. Vai ter outra forma. Toda forma, ou seja, toda a morfologia, seja planetária, seja do corpo físico, toda morfo é ditada pela gravidade. Ela é, né, o grande arquiteto cósmico, que é o nome que eles davam antigamente para Deus, né? Os maçons, né? Quem é o grande arquiteto cósmico? É a gravidade. Agora, ninguém sabe o que ela é. Na sua estrutura, né? na sua ontologia, vamos dizer assim, né? No seu princípio. Ninguém ainda entende muito bem isso, o que é a gravidade. Então, assim, mas essa frase do professor Valdo me marcou muito, porque, assim, é uma coisa muito ampla, então. É muito mais do que a gente pensa. Agora, falar que eu sei o que é isso, não faço ideia também. Mas foi o que ele falou. Agora, Jabes, tem a gravidade e a paragravitação, né? Que eu acho que a paragravitação, ela envolve também essa atração de Holopensenes, da lei do karma, não é isso? A paragravitação, então, ela é totalmente sincrônica, né? A impressão que dá é que existe os bolsões pensênicos, qualquer pessoa que pensa em bolsão pensênico, ela vai entender muito bem o que é sincronicidade, como que a gente atua dentro da sincronicidade cósmica, né? Se você finiza para cá, ou finiza para lá, conforme a linha do seu fluxo. Não tem muito segredo nisso, né? O que vai marcar qual é a sincronicidade que rege a sua vida? A qualidade do seu fluxo pensênico. Ponto. Qual é a qualidade das suas ideias? Qual é a qualidade dos seus pensamentos? Sobre o que você pensa o dia inteiro? Qual é a maior parte do dia? Você está pensando sobre o quê? Isso é a sua linha de sincronicidade. É ali que você vai fazer o rapport e vai atrair as coisas ligadas àquela linha. Então, chega um serenão, ele vai num lugar que tem lá um bolsão pensando totalmente patológico. Ele chega pensando em cosmo consciente. A aura dele limpa aquilo ali tudo assim, mas ele nem precisa pensar nisso. O serenão, ele é incógnito, não é para se proteger, é para proteger a gente. Porque a gente não suporta a bondade dele, vamos dizer, não ter mais assim processo. A gente não suporta a fraternidade que exala dele. Então a gente corre, porque aquilo ali, a gente não tem a capacidade de absorver um nível de fraternidade daquele. Então, para proteger a gente, o serenão é incógnito, ele fica escondido. Mas ele não faz isso para se proteger, porque não tem como assediar um serenão. Ele não consegue nem chegar a metros, porque assim, na hora que chega a realidade da loucura, você fica tão... Como dizer, a mesma coisa, você está todo deformado o seu rosto, você acha que você é lindo, maravilhoso. Aí alguém chega e põe um espelho na sua frente. Você vai fugir daquele espelho, assim, igual um capeta da cruz, como se diz. Entendeu? Por quê? Porque ele vai te mostrar... é o que o professor Paulo falava, assim, gente, muito poucas pessoas aqui têm capacidade de ter uma entrevista com o serenão. Porque ele escancara a sua realidade. Mas não faz isso porque ele quer.
É o mundo, é a aura dele, é o bolso, o microcosmo dele exala aquilo. Você chega perto do serenão, a sua realidade se escancara. Você suporta isso? Será que você suporta mesmo ver sua realidade inteira, de uma vez, escancarada na sua frente? Não suporta. Você imagina para um cara que é um assediador, ou seja, é o mais doente entre os doentes. Porque dentro do processo de assédio, existe o assediador e o assediado. Qual que é o mais doente? O assediador. Com certeza. Ele, para mim, é o mais doente. Então, sempre o mais doente precisa de mais atenção. Ele é o cara que precisa de mais assistência. Mais do que o assediado. Isso a gente vê muito na TENEPS. O cara você pede TENEPS para o cara que está sendo assediado. E você vê os amparadores só cuidando do assediador. Você fala, tá certo. Ele é o mais doente. É isso mesmo. Primeiro vão resolver o problema do assediador. Naquele livro lá, Libertação, a gente vê isso claramente. Você vê o Gúbio lá, indo lá pedir licença para o assediador da filha dele, para ele poder ir lá ajudar a filha dele. O cara tá massacrando a filha dele de assédio, ele vai lá no assediador, todo respeitoso, e pede licença para ir lá ajudar a filha dele, que está sendo assediada por aquele cara. Por quê? Mas no final ele quer fazer assistência a quem? Ao assediador. Porque ele é o mais doente. Na medicina, a gente tem muito isso, que é até uma coisa revolucionária, mexendo, que é o ATLS, né? Advanced Trauma Life Support, que é aquela coisa que você chega no... Tem um acidente de avião, ônibus, na rua. Aí você chega lá de ambulância. Até aquele monte de gente espalhada no chão, um pedaço de gente para todo lado, que é negócio. Você tem que saber qual é a pessoa que você tem que atender primeiro e qual é a pessoa que não adianta mais você atender, que essa já era. Você não pode perder tempo atendendo uma pessoa que não tem mais jeito de ser salva. Você vai direcionar para que as pessoas tenham, entendeu? Então, é mais ou menos isso que eu falo. Então, você direcionar aquilo que pode ser feito, né? Não sei se foi claro nesse ponto. Mas na medicina isso é muito comum, entendeu? Você avaliar o menor dano, né? Tudo certo. Rita, fica à vontade. Ó, tem o Bernardo aqui também. Agora que eu vi o Bernardo. Tudo bom, Bernardo? Olá. Jarbas, eu gostaria de compreender melhor a relação que tem a atração das mini-sincronicidades com as coincidências paracronológicas e os mini-acidentes de percurso parapsíquico. Quando o professor Valdo usa esse termo mini-sincronicidade, ele está falando são sincronicidades relativas basicamente a essa dimensão. Quando é para-sincronicidade, já envolve outras dimensões. A mega-sincronicidade envolve o plano mental, né? O processo mais de sincronicidades intelectuais, de escrita, de ver pons, né? De neofilias, essas coisas. Então, tudo que diz respeito à mini-sincronicidade, a gente respeita aos símbolos, aos signos, aos construtos relativos a essa dimensão e a forma como eles interagem. E você perceber as sincronicidades que regem essas interações, né? Então, essa é a mini-sincronicidade relativa a essa dimensão. Então, tudo que diz respeito aqui, por exemplo, igual o Ixim, você joga uma moeda, 3 moedas para cima, ela cai, a forma como aquelas moedas caem, ela vai te dar vamos dizer assim, uma prospecção, mais ou menos, do seu momentum. Quem é? Alguém engenheiro aí? Para falar, momentum não é momento. Momento é o que é? É o conjunto de forças que estão atuando sobre um ponto naquele determinado momento. Isso é momentum, né, da física. Então, o que ele vai te mostrar? Nesse momento, quais são as forças que estão atuando sobre você? Por exemplo, o I Ching, ele nunca dá uma resposta, ele nunca fala sobre o futuro. Ele só fala sobre o momento presente. Só que ele cria uma tensão que ele pode falar qual que é o próximo passo. Então, essas sincronicidades mais pequenas, ele diz respeito à vida nessa dimensão, por exemplo. Não sei se a gente pode falar isso, mas talvez um 11 para o professor Valdo. Foi o que eu mais vi acontecer com ele. Diz respeito muito a como ele atuava nessa dimensão aqui. Pelo menos até onde eu vi, né? Deve ter relação também, né? Porque tudo dele não era só aqui, né? Tudo, professor Valdo, era multidimensional. Tudo era multidimensional. Impressionante. Tudo. Até na hora de comer, existia um processo multidimensional ali, que ele limpava a comida dele, jogando energia. Então, assim, era uma coisa... Ele vivia a multidimensionalidade o tempo todo. Então, acho difícil qualquer coisa ter uma significação tão grande para ele como o número 11 ser só dessa dimensão. Mas orientava ele aqui nessa dimensão, até mesmo... Por exemplo, ele estava perdido, o taxista estava perdido numa cidade.
e não sabia onde que era o endereço que ele queria ir. Ele olhou, viu uma placa lá na frente, tinha o número 11. Falou assim, ó, pode virar aqui. Cara, mas tem certeza que tem? Pode virar aqui. Virou, aí na frente do carro dele tinha uma placa, num carro da frente, que estava na frente dele, que os 2 últimos números da placa davam 11. Ele falou, não, segue, pode ir atrás desse carro aqui, ó. Aí ele seguiu o carro. Aí nós estávamos lá na frente, ele viu outro lugar, um negócio, uma placa enorme, que fosse realçou mais do que a placa do carro, que também, somando os 2 últimos números, não sei lá que número, dava 11. Ó, vira aqui. Chegou no lugar que ele queria. Agora, me explica isso. Os amparadores estavam colocando 11 em todo lugar para ele. Não, porque os 11 já estavam lá. Foi significativo para ele. Esse talvez seja o grande salto que o Jung deu em relação a... Esse livro aqui do Jung. Foi um grande marco do estudo das sincronicidades, esse livro do Jung. Porque ele acrescenta no estudo da sincronicidade uma palavra que é muito importante. As sincronicidades são as coincidências significativas. Não basta ser coincidência, é uma coincidência que não trouxe, não cheirou, não teve cheiro, nem fedeu para você, não faz diferença. Não é sincronicidade. Do Jung. Para ser uma sincronicidade, aquela coincidência, ela tem que aflorar daquela coincidência uma coisa que seja significativa para você, dentro da sua realidade, dentro do seu holopensene, entendeu? Ela tem que te dar uma informação. Por isso, a sincronicidade que o Jung fala que é significativa, ela é um fenômeno mental somático. Apesar de ser desencadeado, até mesmo por um fenômeno físico prosaico. Mas o resultado dela, ela é mental somática. Porque ela tem que gerar uma significação. Senão ela não é sincronicidade. Então, para mim, esse livro aqui, para qualquer pessoa que quer estudar sincronicidade, eu aconselho a começar por esse, né? O I Ching é mais uma questão mais, assim, histórica, como dizer, aquele negócio. O cara vai estudar eletrônica. Então ele vai lá, estuda saber como é que foi feita a válvula primeiro, mas ele não vai usar válvula mais, né? Ele tem um microprocessador, ele tem um microprocessador, ele tem um... Então não vai pegar uma válvula, lógico, para fazer um computador. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa do I Ching, das religiões, do Pitágoras. Por exemplo, quem quer entender mais a matemática ligada às coisas do Pitágoras, esse livro aqui, ó, do Mário Ferreira dos Santos, para mim, uma das grandes cabeças desse país, ele é, até hoje, a melhor coisa que eu já achei até hoje sobre Pitágoras. Nunca achei nada, até agora, não encontrei nada que supere isso aqui. Talvez tenha, com certeza, deve ter muita outra, sei lá, deve ter. Mas, para mim, foi muito significativo. Entendeu? Então, assim, agora, quem quer... Esse livrinho aqui, ó, olha o tamanho do livrinho do Jung. O Jung é muito interessante, porque ele fez uma amizade com um físicozinho assim, bem obscuro, um cara meio jogado para as traças, lá, chamado Albert Einstein, sabe? Ele trabalhava no setor de patentes de Berna, que é na Suíça, né? E esse tal de Einstein trabalhava lá, carimbando patentes para ganhar o dinheirinho dele, e ele acabou conhecendo o Einstein, viu que ele era um cara diferenciado, apesar de tudo, de carimbar patentes, e fez amizade com o Einstein, almoçava com ele, né, às vezes, e o Einstein foi contando para ele o que ele estava pensando em fazer, a teoria. Aí ele lançou uma teoriazinha obscura lá, que não fez muito grande efeito, chama a teoria da relatividade, né, e sumiu. Então o Jung perdeu o cara que trocava ideia sobre isso, porque ele já tinha ideia de fazer o livro sobre sincronicidade, mas porque ele tinha lido sobre o orientalismo. Porque ele tinha estudado o I Ching, o Richard Wilhelm, ele tinha pedido para o Jung fazer o prefácio do livro dele. E o Jung começou a perceber que aquelas teorias lá do I Ching batiam muito com as teorias novas da física, principalmente da física quântica e da relatividade, que o Einstein começou a contar para ele. Só que o Einstein ficou hiper famoso, sumiu e deu uma banana para o Jung, né? Só que um dia apareceu para o Jung um cara para ele tratar, que é o Linus Pauling. Qualquer um que já fez, sabe, o Linus Pauling, que é o cara do salto quântico lá, você joga um fóton no elétron, o elétron pula de camada, quando ele volta para cá, ele emite um outro fóton de acordo com aquele negócio lá do átomo, né? Ele descobriu isso. Só que o Linus Pauling era alcoólatra. E o Jung é psiquiatra. Então, ele procurou o Jung, que ele já era um psiquiatra famosíssimo na Europa toda. Ele já tinha deixado o Freud, né? Mais ou menos na época ele estava deixando o Freud, ele já estava muito famoso. E ele procurou o Jung para se tratar do alcoolismo. Porque ele era uma pessoa dificílima, né? O Linus Pauling. Brigava com todo mundo, tanto que brigou depois com o próprio Jung. E o Linus Pauling, então, falou assim, não. Aí o Jung percebeu, falou, opa, esse cara aqui também é diferenciado igual o outro. Ele falou assim, então vai uma discípula minha, uma aluna minha,
vai te tratar, eu vou supervisionar seu tratamento, mas você vai me ajudar com uma teoria que eu estou desenvolvendo, que é a teoria das sincronicidades. Aí ele e o Linus Pauling começaram a trocar cartas para desenvolver isso. Só que depois, como sempre, né, o Linus Pauling brigou com o Jung também, separou. Mas o Jung deu os créditos para ele naquele livro ali, ele cita o Linus Pauling, mostra uma carta lá do desenvolvimento todo dele. Ele não foi também... foi bem bacana com o Linus Pauling, não escondeu, não. Só que o Jung só teve coragem de publicar esse livro, ó, isso que eu estou falando é na década de 20. Ele publicou esse livro aqui 4 anos antes de morrer, na década de 80, né? 80, acho que ele morreu em 80, não foi? Por aí. Entendeu? Mais ou menos. Foi na década de 70 que publicou esse livro. Ele guardou esse livro na gaveta, porque ele sabia, o dia que ele publicasse esse livro, a academia ia cair em cima dele. Todas as portas acadêmicas do mundo iam se fechar para ele. Porque ele estava tocando num dos termos que é pior que falar do Bolsonaro para dentro de faculdade. Era falar de astrologia, falar de sincronicidade, falar de parapsiquismo. Em primeiro lugar deve estar o Bolsonaro, depois vem parapsiquismo, né? Na lista lá, assim, do que eles tacam dardinho, né? Fica tacando dardo lá de raiva, né? Porque eles odeiam, né? Dentro da academia. Hoje não, melhorou bastante. Tem muita gente boa dentro das academias estudando parapsiquismo. Só que eles disfarçam, né? Porque eles falam que estou estudando a história da magia, eu estou estudando a história do parapsiquismo, para não falar que está estudando o negócio mesmo. Então, assim, então ele segurou esse livro até o final. Mas é um livro fantástico, ele desenvolve muitas ideias muito interessantes. Principalmente essa da significação. Da sincronicidade ter que trazer uma significação para a pessoa, senão não servir para nada. Isso vem do I Ching, ele tirou isso do I Ching. O Jung tirou tudo do orientalismo, praticamente. A sincronicidade ele tirou do I Ching, aquele negócio do inconsciente coletivo é o registro acástico dos hindus. Todo mundo deve falar do registro acástico, né? A gente chama de holomemória, que na consciência a gente chama de holomemória, né? Entendeu? Então, assim, foi pegando as coisas e foi dando uma roupagem nova, mas tem que dar o mérito que ele acrescentou muita lógica e muita, assim, cientificidade naquilo que antes era só mito, né? Só mitologia, só coisa bem difícil de lidar de forma prática, né? Qual seria a relação dessa sincronicidade com as coincidências e com os mini acidentes de percurso parapsíquico? Os mini coincidências de percurso a sincronicidade, as coincidências com a pessoa que tem mini acidentes de percurso parapsíquico. Isso que eu te falei. O holopensene dele é afim a acidentes. Tem gente que é um acidente ambulante. Onde que ele passa tem acidente. É accident prolonged, que o professor Valdo chamava, né? Acho que é um nome mais ou menos assim, se me corrige aí. Meu inglês perfeito aqui de mineiro. Então, assim, você tem que ver a pessoa... Olha o que ela está pensando. Por exemplo, olha o cara, por exemplo, ele está lá, ele só pensa em violência, assiste... Chega em casa, ele assiste Ultimate Fight, os caras os gladiadores do presente, ele só pensa lá, eu sou não sei o que lá, matar, vou quebrar tudo, vou arrebentar. O cara vai e compra uma arma. O dia que ele compra uma arma, ele sofre um assalto. Por quê? Porque ele entrou no holopensene do assaltante. Qual que é o holopensene dos assaltantes? Armamentos. É roubo, armamento, violência. Se você compra uma arma, o que você está pensando em fazer com a arma? Pôr uma flor dentro dela e... Não. Qualquer pessoa que compra uma arma está pensando em matar. Ele quer matar ou alguém, ou um bicho, ou um ser humano. Então, ele está entrando no holopensene da violência, do crime, do assassinato. Qual que é as pessoas que ele vai atrair vamos dizer assim, o holopensene dele, a microesfera dele vai começar a atrair pessoas afins com esse tipo de pensene. Quais são as pessoas mais afins com esse tipo de pensene? De matar, de violência, tudo? São bandidos. Então, ele não vai poder reclamar o dia que eles assaltaram a casa dele, porque ele traiu aqueles ladrões para lá. Cria um ambiente muito... Lógico, também tem um passadão também, né, tal. Isso aí não é tão simples, estou fazendo um corte, né, dentro de uma explicação, mas lógico que aí entra muita coisa junto, né? Tem o karma, tem o holokarma, tem o grupo karma, tem karmas ao quadrado e ao cubo, né? Entendeu? Então, assim, basicamente seria isso. A pessoa, o seu fluxo pensênico vai atrair ou acidentes ou coisas boas, conforme a qualidade do seu fluxo pensênico. Esses mini acidentes que você se refere aí, nada mais são que você fazendo rapport com ele pelo processo sincrônico desses tipos de acidente com o seu fluxo pensênico. O seu fluxo pensênico está sendo afim a isso, entendeu?
Eu acho que é mais ou menos isso, não sei se ficou claro. Ficou. Obrigada. Você ia falar, Eduardo? Eduardo, queria falar, depois a Inês também, acho que tem uma pergunta aí. Sim, Jarbas, eu queria o seguinte, você está falando das mini-sincronicidades, né? Falou do Jung. O Jung tinha uma visão dessas sincronicidades um pouco mais intrafísica, né? Ele via os fatos, e talvez não os parafatos. Queria que você falasse um pouco do papel e da inter-relação do parapsiquismo nosso, da gente desenvolver o parapsiquismo com o acontecimento e a potencialização das sincronicidades. Porque o próprio Valdo, né? Ele tinha isso, claro, pela força presencial, mas também pelo parapsiquismo dele. Então, o 11, para eu olhar um 11 é uma coisa, você olhar um 11 multidimensional já é uma outra história, né? E é interessante, esse é um processo sincrônico. Para os chineses, o que significa o 11? Está até nesse livro aqui, ó. Para quem quiser, um pensamento chinês, Granet. Um livro dificílimo de ler, mas é o mais profundo que eu já achei até hoje sobre filosofia chinesa. É do Granet. O 11, o que ele é? É o 5 mais o 6. 5, 6, 11. O 5 é o pentagrama da magia. É o homem, é o ser humano. O 5 aqui, ó. Cabeça, 2 braços, 2 pernas. É aquele homem do Da Vinci lá, né? Aquele é o pentagrama, né? Que é o 5. O 6 é a estrela de Davi. Representa o céu, o extrafísico, a dimensão extrafísica, né? O 6 representa a estrela de Davi, né? Dentro da Cabala, dentro do Judá. E aí, várias outras linhas também tem essa linha. O que põe em contato o intrafísico com o extrafísico? O médium. É o 11. O 11 é o símbolo do médium. É o símbolo do parapsíquico. É o símbolo daquele que é de Hermes, por exemplo, também. Porque é o que faz o contato entre o extrafísico e o intrafísico. Quando os dois se juntam e formam o 11, a cola entre os dois é o avatar. Avatar é um nome muito pomposo, não gosto desse nome. Avatar é médium. Resumindo, o que é um avatar? Um avatar é um médium que traz as informações do extrafísico para o intrafísico. Ele traz o logos, ele faz a encarnação do logos. O que é o logos? É o conhecimento mais amplo extrafísico, é a Verpom. Aquele que materializa nessa dimensão a Verpom, ele é um avatar daquele logos, daquele conhecimento. Isso estou falando em termos quase bíblicos, né, Eduardo? Mas é isso aí, está na Bíblia, está lá nos neoplatônicos, entendeu? Literalmente esses termos que eu estou falando, né? O Jesus era considerado o avatar da era de peixes, porque ele fez a materialização do Logos, né? Que ele encarnava o Logos, que era o Cristo. Jesus era uma pessoa e o Cristo era o que ele trazia para essa dimensão, né? Ele encarnava o Cristo e fazia o Logos, e blá, 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 e vai, aquela coisa, né, da escolástica lá, fez aquela masturbação mental imensa lá para quem quiser. Entendeu? Então, mais ou menos é isso, entendeu? Então, o 11, nesse sentido assim, olha o significado que tem um número. Agora, isso é simbólico. Isso vale, professor? Vale para mim? Nada. Não resolve nada. Se eu ficar pensando em 11 o dia inteiro, eu vou perder meu tempo. Eu tenho que achar qual que é o número ligado à minha sincronicidade. Cada um tem um. Não adianta você ficar tentando fazer seu número de celular terminar em 11, que não vai te ajudar em nada. Né? Porque não, o nome, aquilo ali é o que serve para o professor Valdo. Talvez para outra pessoa que tenha ligação aqui, mas é com ele. Vai ser dele, é daquela pessoa, entendeu? Não adianta pôr 11 no final do celular, que não vai fazer você receber melhores chamadas. Não vai. Não significa nada. Você tem que achar o seu número, a sua sincronicidade. Agora, não vai receber. Isso é interessante. No Apocalipse mesmo falava isso. Todo mundo tem um número. Isso está lá no Apocalipse, do Ivan, mas é verdade. Agora, não é que você vai identificar um número, é aquele negócio cabalístico, não. Não é que todo mundo tem uma linha de sincronicidade. Que, às vezes, um número, pode ser um número, pode ser um símbolo, pode ser uma música, pode ser um som, mas que ele representa aquela linha de sincronicidade que marca aquela pessoa. Pode ser um símbolo, não precisa ser um número algorítmico, entendeu? Pode ser qualquer outra coisa. Um som. Eu vejo, né, que, sim, por exemplo, o número tem muita relação com essa ligação do Valdo da paramatemática, da matemática, né? Talvez a pessoa... O tempo todo, né, cara? O tempo todo. Talvez uma pessoa que tem uma outra linha, por exemplo, a própria música ou da literatura propriamente, tenha uma sincronicidade, um símbolo sincrônico, seja mais literal, de letras, o outro de sons, o outro que seja da arte, por exemplo, pode ser uma figura, Então, assim, o que eu vejo é o seguinte, que
E eu percebo isso comigo, né? Eu sou da linha da matemática. Eu vejo muita sincronicidade com números também, mas eu não sei se todo mundo é assim. Eu já sou mais da linha da visual. Então, assim, Visual, para né? mim, símbolos funcionam mais do que números, entendeu? Sim. E agora você vê, qual é o nome que o Valdo deu para o principal amparador dele? Enumerador. Pois é. É Olha da a importância que tem paramatemática, claro. É para a matemática. Total. E se a gente ver, aqui, ó, esse Nicômaco é um neopitagórico. Que é o manual da harmonia. É totalmente matemática. Né? Tem um do Iâmblico também, que eu não trouxe aqui, não achei. Mas ele chama Teologia Matemática, o livro dele. Eu tenho só esse Mistérios Egípcios aqui, mas é do você já me prestou esse Iâmblico. livro, é do Iâmblico. Uhum. Esse livro esse é de cabeceira também. Sim. Mas, assim, ele tem um livro dele que chama Teologia Matemática. Para aquela época, isso é avançadíssimo. Avançadíssimo. Olha a visão que ele está dando. Teologia, ou seja, o teo é Deus, logia é o estudo, né? Então, logia é o estudo de Deus. Teologia é o estudo de Deus. Estudar Deus matematicamente. Quando ele fala teologia matemática, ele quer falar o quê? Vamos estudar Deus matematicamente. Vamos estudar a realidade, o cosmos, de forma matemática. Perfeito. Perfeito. Isso ele falou isso no século IV, né? 3, 4. Agora, Jarbas, só voltando aqui, eu queria te perguntar o seguinte: como é que você vê o desenvolvimento do parapsiquismo nosso e a potencialização das sincronicidades para a gente? Assim, como é que você interliga uma coisa na outra? Porque uma coisa é você observar as sincronicidades do dia a dia e tentar perceber ou enxergar algum caminho, alguma sinalética por ali. Ok, né? Outra coisa é você fazer isso com o parapsiquismo, né? Então, como é que você vê isso aí? O parapsiquismo, lá naquela escala lá da Conscienciologia, está ligado à comunicologia. O que é o parapsiquismo, na verdade? Ele é uma ferramenta que amplia seu mundo. Ele amplia de forma assim, não é que ele amplia, ele arrebenta as paredes, né? É exponencial. O professor vinha falando isso, né? Ele quebra todas não é que ele abre a porta, não, ele derruba as paredes. Acabou. Então, assim, tudo que vai ampliar a sua cosmovisão sobre a realidade, seja o parapsiquismo, seja uma introspecção mais profunda, uma reflexão de 5 horas, sentar lá no laboratório lá da imobilidade física Vigio e conseguir dominar o seu cérebro subreptiliano, aí sentado ali suando frio para não mexer, entendeu? Tudo que vai ampliar a sua capacidade, a sua cosmovisão sobre a realidade, vai naturalmente ampliar a qualidade das suas sincronicidades, a sua inteligência, a sua vivência, a sua interação, né, com o fluxo cósmico, né? E se você for realmente inteligente, essa ampliação vai se dar de forma cosmoética, né? Porque senão não é ampliação, é redução, né? Aí quanto mais, aquele negócio que fala, quanto mais cosmoético você for, mais a sua, vamos dizer assim, chama a sua liberdade de atuação, a sua... Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Quanto mais cosmoética você imprime na sua vida, mais seu livre-arbítrio aumenta. Quanto menos cosmoética, mais o determinismo atua. Chega um ponto que o determinismo atua tanto que você tem que ser mandado embora do planeta ou nascer como... Você tem que nascer deficiente, você não pode nem mexer. Você nasce deficiente, às vezes. Nasce paralítico, você tem que ficar preso. Porque o determinismo, você fez tanta coisa que fechou o determinismo, que não há mais nem possibilidade de se deixar a sua janela de expressão da sua vivência, da sua realidade, do seu foi fechada. Agora, quanto mais cosmoético você for, mais a janela de expressão, de manifestação em qualquer dimensão vai se abrir. Aí você fala, mas se eu ficar só seguindo a cosmoética, então não vai ser a minha janela, porque vai ser que eu vou ter que seguir uma regra. Hoje em dia tem muito isso, né? Ninguém não pode seguir regra nenhuma. Toda regra é opressão. Eu estou sendo oprimido. Mas, assim, aquilo que o Valdo mesmo fala, ele falou assim, quando chegou numa Comunex evoluidíssima lá, ele falou assim, gente, tudo que eu sei aqui é tão pequeno. Assim, não é que eu vou abandonar minhas coisas, não. É porque ali é melhor. Eles têm coisas melhores. Então, não é que você vai deixar de lado, não é que você vai abandonar seu eu para se subjugar, ser escravo de anjos, né, como se diz o assediador.
vai ser escravo de anjos. Não, não vai ser escravo de anjos, não. Você vai ter seu livre-arbítrio, só que você vai entender as regras que regem o melhor. E como você já deve estar um pouquinho mais inteligente, você vai escolher o melhor. E o melhor já é aquele caminho que foi trilhado. Não tem outro. E aquilo não tem mais importância para você, você não está mais preocupado com você. Você quer ser só um canal de expressão do fluxo cósmico. Então, se você está atuando de um jeito ou de outro, vai nascer homem, ou vai nascer mulher, ou vai nascer nesse planeta, ou vai nascer no outro planeta, ou vai ter que ir para a Baratocera. Não, isso não faz diferença. Isso não importa mais. Porque você traz, vamos dizer assim, o céu dentro de você. Você sincroniza o fluxo cósmico onde você estiver. Então, se você está num corpo de homem, você está num corpo de mulher, você está num planeta tal, no planeta X, vai nascer como girafa, vai nascer como ser humano, girafa que eu falo, girafa de outro planeta. Ninguém regride, não, por favor. Essa é a bobagem que eles falam aí do hinduísmo. Mas assim, entendeu? Então não faz diferença. Porque você carrega dentro de você já um bem-estar que você não precisa procurar fora mais. Entendeu? Então aquilo acabou, já achou, já chegou. Então, você só pergunta assim, ó, qual que é a ordem do dia? É essa, tem que fazer isso aqui. Beleza, missão dada, missão cumprida, eu vou lá fazer. Não faz diferença mais. O externo, é aquilo que você falou, cada vez mais o mundo externo vai perdendo a importância e o mundo interno, a sua intraconsciencialidade, vai tendo mais importância para você do que a extraconsciencialidade. Até o ponto que você implode, né? Como consciência livre, né? Vamos dizer assim. Aí você praticamente quase só intraconsciencial, apesar de continuar, né, moldando tudo. E dizem... É a centralização da consciência, né? Que ela está estágio da centralização da consciência. Pensene aí de um outro cosmos, né? Dentro de você, né? Temos a Inês aí, temos a Inês que quer fazer uma pergunta. A Geni também falou aqui. Então, não sei se vamos... Inês, por favor. Eu fiz a pergunta ali, quando você analisa o seu parapsiquismo e as suas energias atualmente, aí você vai redescobrindo ele, né? E ver que tem relação com vidas passadas. Eu quero saber se tem sincronicidade nisso. Quer dizer, você está entrando na sua sincronicidade, é algo assim? Não, eu acho que na maioria das vezes, só pelo fato de quando você acessou essa informação, foi porque ela é sincrônica a você, senão ela não chegaria para você. Nada vem para você que não é seu. Tudo que chega em você é seu. E não é de agora, não foi criado de agora, vem do passado. Você nunca encontra uma pessoa nessa vida pela primeira vez. Todas as pessoas que você encontrou nessa vida, você já encontrou em outras vidas. Isso é sincronicidade. Tudo está interligado com tudo. Entendeu? Eu digo então, assim... se essa informação chegou para você, ela já era sincrônica. Por isso que ela chegou para você. Se ela não fosse sincrônica e afim ao seu holopensene, ela não chegaria para você. Existe uma coisa muito interessante que está na internet, não sei se você já viu, até aquele Thomas Kuhn, do Revoluções Científicas, usa muito esse exemplo. Que está tendo um jogo de basquete. Aí o jogo de basquete está acontecendo, de repente passa um cara vestido de macaco, um cara enorme, grande, vestido de macaco, preto. Ele passa dentro da quadra, atravessa a quadra, ele para no meio da quadra, rebola, sai do outro lado da quadra. Vocês têm ideia do número de pessoas que não viu um macaco? Eu não lembro direito, mas é coisa absurda. Mais de 30%, 40% das pessoas não veem um macaco. E é uma coisa gritante. Vai querer ter clarividência? Não vai. Porque não faz parte. Por que não viu o macaco? Porque não fazia parte daquele momento, do paradigma que ele estava vivendo. O que o cérebro faz? Se tem uma coisa que foge muito das suas crenças, dos seus valores, dos seus paradigmas, o cérebro automaticamente ele anula. Por que você acha que você não tem clarividência? Porque seus valores não permitem você ter. Você tem medo, são valores. O medo ao parapsiquismo, o que é um medo ao parapsiquismo? São seus valores, são suas memórias, é a sua holomemória que forma isso. Então, passa uma consciência na sua frente, você não vê, né? Porque o seu chakra frontal,
não tá muito desenvolvido. Também é. Mas é porque aquilo ali não faz parte do paradigma daquilo que você convencionou ser a realidade. Se não faz parte do seu paradigma, que você convencionou ser a realidade, o que o cérebro faz? Ele anula. O Gregor Bateson, que é um biólogo, trabalhou muito tempo, é um cara que escreveu muita coisa, ele fala assim, a realidade nada mais é que um consenso. Um grupo de pessoas tem um consenso sobre o que é a realidade. E ali, não precisa de eles excluírem o que não faz parte da panelinha. O próprio cérebro, a própria estrutura holopensênica do lugar, ele tira aquilo que não faz parte daquele grupo. Isso é nítido, você vê claramente. Você vê tem lugares que você não consegue entrar com uma conversa assim, um pouquinho mais civilizada, que não dá espaço, não tem jeito. O povo, você é quase cuspido para fora daquele holopensênico. Vai lá num baile de carnaval, lá, sei lá onde, e tenta ler um livro sobre filosofia. Você vai entender o que é ser cuspido de um holopensênico. Não dá, entendeu? Aquilo não conjumina, né? Então, se as informações que chegam para você são suas, têm relação com você e são importantes. Não despreze. Às vezes a própria funcionamento intestinal nosso, às vezes pode dar informações muito preciosas sobre o que está acontecendo na nossa cabeça, na nossa vida, como que nós estamos interagindo nessa dimensão. Os intestinos, eles são muito preciosos para falar para a gente como que a gente está em nível de estresse, em nível de capacidade intelectual, em resistência, resiliência, né? Então, assim, não despreze nada. Tudo tem informação. Agora, o difícil é você não pirar. Em relação aos animais, assim, essas ouvidas também. E bem, assim, por exemplo, como cuidar energeticamente naquele momento, se eles estão brigando, como fazer a separação. Se ele está doente, está com uma dor, o tipo de energia que eu tenho que empregar para aliviar, isso às vezes me assusta, né? Mas eu, bem assim, eu faço, né? Inclusive para pessoas humanas. Ter a sabedoria também de deixar a natureza seguir seu curso, né? É a hora de morrer. Tudo tem hora de nascer, tem hora de crescer, tem hora de morrer. Sim, até ajudar na dessoma, para que não seja, assim, como é que eu vou dizer, dificultado várias vezes, né? Já ajudei a dessoma deles. Dos bichinhos. Isso é fantástico, né? Professor Jarbas tem aqui. Uma dessoma de uma parente agora recente, esse cara falou, vai ter que fazer isso, fazer mais aquilo. Não, não vai fazer mais nada, já deu, chega. Ela não merece isso. Chega. Parou. Aí à noite ela dessomou tranquila, do lado da família, respirando normal, a respiração dela foi baixando, parou, foi embora. Imagina se eu deixo eles fazerem o que eles queriam. Enfiar ela numa UTI, cheio de tubo para tudo quanto é lado, abrir a barriga dela. Para quê? Para aumentar 1 semana, 2 semanas de vida? Tem que ter bom senso também, né? As pessoas não têm... Eu não sou a favor de eutanásia. Eutanásia é outra coisa. Às vezes, naqueles momentos finais da vida de uma pessoa, ela resolve problemas milenares com as pessoas, entendeu? Eu não tenho capacidade de falar a hora que uma pessoa deve morrer. Chega, agora vamos desligar, vamos matar essa pessoa que já não tem mais... Como é que eu vou saber disso? Eu não sei... Entendeu? Às vezes o cara dura mais meia hora, chega aquele filho, fazia 20 anos que não falava com ele, o cara chega, só que eles fazem as pazes. Aquilo ali valeu a vida do cara inteira. Aqueles 30 minutos finais, às vezes, valeu mais que aquela vida emprestada inteira que ele teve para trás. Entendeu? Como que eu vou decidir com a hora... Não, agora, se a pessoa já chegou também naquele ponto, que não tem retorno, aí também ficar prorrogando uma vida só para orgulho, só porque a pessoa está com dor de cotovelo, tem culpa porque nunca fez nada para aquela pessoa e quer que ela viva mais agora, porque agora bateu a culpa, né, que viu que ela vai morrer, aí também eu sou contra, né? Mas eu não sou, de forma nenhuma, eu sou a favor de eutanásia. Lindolfo tem mais uma pergunta só, e aí depois a gente encerra, tá? Tinha 3 aqui, então vamos falar mais uma. A Sandra colocou aqui. Pode falar mais sobre... Esse aqui, para mim, é uma cachaça. Se vocês quiserem, a gente vai à noite aqui. Eu adoro ficar aqui divagando. Pode falar mais sobre enumerologia? Esse é o filé, né? Essa aí é a grande questão. Desse processo das microsincronicidades, a ferramenta que a gente tem, talvez a ferramenta mais, assim, menos ruim que a gente tem para lidar com as sincronicidades nessa dimensão, sem ter uma expansão de mental soma ainda que permita ter uma visão mais multidimensional, é a numerologia. Enumere tudo. Tudo, se você numerar, aquilo cria um significado para você. É aquilo que os administradores falam.
Aquilo que não pode ser medido não pode ser administrado. Se uma coisa não pode ser medida, ela não pode ser administrada. Isso inclui sua vida. Entendeu? Se você não cria parâmetros e mensurações para a sua vida em todos os campos, em todas as manifestações, você não pode administrá-la também, porque ela é caótica. Né? Não que o caos seja uma coisa ruim, o caos tem a sua função criativa. Mas, para artista, para quem quer fazer uma pesquisa científica, o caos não traz muita coisa. Ele precisa de sistematização, ele precisa de disciplina. Então, assim, tudo que você conseguir medir, matematizar, ou colocar, pelo menos, parâmetros para ser medidos, você consegue administrar. Aquilo que está fora disso não é administrável. Aí você entra naquilo que os estoicos falavam, é aquilo que eu não posso lidar. Então, essa parte eu só posso aceitar o que vem, que o destino, ia chamar de destino, né? O Holocarma chamava de destino. O que o destino traz para mim, porque essa parte não é administrável. Né? Teve um terremoto aqui, matou. Isso eu não posso fazer nada contra isso. Isso os estoicos, né? Eles falam isso assim. Para mim, a filosofia intrafísica que ensina a viver melhor no intrafísico, a meu ver, é o estoicismo. Mas só serve para o intrafísico também, porque tem muita coisa dele, se você joga para o extrafísico, aquilo lá desmancha, né? A mesma coisa que eu faço, você vai ler um autor que é materialista. Para que você vai ler um autor materialista? Todas as conclusões deles partem de uma premissa que você já sabe que é falsa. Então, todas as conclusões deles são, por definição, falsas, porque elas são baseadas em premissas falsas. Você vai perder tempo lendo um cara que é materialista? Não dá. Por mais que seja elaborado o raciocínio dele, até se você for uma pessoa que mexe com ideias, deu a capacidade de argumentação, é legal isso, a forma, né? Mas o conteúdo em si é imprestável, porque ele parte de uma premissa falsa. Você pode até estudar esses autores pela questão da forma. Um Sartre, um desse Kierkegaard, um desse, pela forma. Mas você vai perder tempo ver o conteúdo deles já partiu. Ele é aquele que o pessoal do direito fala, tem vício de origem. Ele tem vício de origem, não dá. Ele já nasceu morto, ele já nasceu errado. Pau que nasce torto, né? Em Minas Gerais eles falavam, pau que nasce torto não adianta, não vai corrigir. Entendeu? Então, assim, se o cara já parte de uma premissa materialista e para desenvolver uma filosofia sobre a vida, cara, você não vai perder tempo de ler esse cara. Só se você tiver interesse artístico, né? De forma. Mas não de conteúdo. O conteúdo ele já matou na saída. Ele já rodou na saída. Então não dá, entendeu? Então, assim, essas coisas a gente tem que ter também bom senso, né? Antes eu gostava muito de ler aquelas coisas de filosofia, tá? É muito bom na forma, te dá uma capacidade argumentativa muito boa. É igual aquele cara que ele escreveu, que é fantástico a argumentação dele, que é totalmente materialista. O Valdo até citou o livro dele lá na Tertúlia várias vezes, você lembra dele lá? Ele mesmo falava, a argumentação do cara é fora de série. É muito bom você ler, ele precisa aprender a argumentar. Mas o conteúdo, ele já sai assim, já morre na saída, não dá. Ele é natimorto, o livro, o conteúdo do cara. Então, assim, não vão perder tempo com uma coisa que você vê que o cara realmente não tem visão. Ele partiu de uma premissa falsa. A não ser que você ache que até hoje você ainda duvida que possa existir multidimensionalidade. Aí eu acho que também não devia se preocupar com Conscienciologia, porque não tem sentido, né? Se você está na Conscienciologia, pressupõe-se que pelo menos já tem como uma premissa básica que existe uma multidimensionalidade, que existe uma serialidade existencial, né? Senão também não tem sentido você ficar lendo os livros do Valdo, vai perder tempo também, né? Aí você vai perder tempo também. Aí é outra coisa burra. O nosso negócio agora é partir para a holofilosofia, né? Ela envolve essas filosofias todas, envolve a multidimensionalidade, envolve principalmente a evoluciologia, que é o recheio dessa filosofia. As comunex evoluídas, existe um consenso. Elas são feitas por consenso. Já não há mais questões a ser debatidas, já não há grandes questões a ser... não, já chegou, já descobriu, já sabe tudo que tinha para saber. Agora é assistir, é ser uma porta de canalização do fluxo cósmico, que é o que a gente busca, que é o tal da felicidade. O que é a tal da felicidade? Que todo mundo aí está buscando felicidade, cada um fazendo cada loucura aí por causa da tal felicidade, que não vai ser sabendo, só vai trazer desgraça para a pessoa. Não, mas buscando, eu quero ser feliz. Felicidade é isso, é você se doar. É o egocídio, é você se tornar um canal das forças cósmicas em sincronia com a evolução do cosmos.
Quando você chega nisso, aí eu acho que a gente vai entender o que é a real felicidade. Antes disso, é só ilusão, né? Eu acho que isso fecha bem aí, né, Eduardo? Não, fechou muito bem, Jabas, e assim... o amparador mandou que... agora tá bom. O amparador extrafísico e nós, intrafísicos, a gente agradece demais a você, viu, Jabas? Você tem toda a razão. Eu só carrego mala, cara. Você vê que a gente pode te ouvir durante horas e tem assunto e outra coisa. Tem considerações para fazer muito profundas sobre várias coisas. Eu, por exemplo, quando eu ouço você falar, isso amplia demais minha cosmovisão. Me dá muitas ideias que eu não tinha pensado, outras abordagens que eu não tinha pensado antes. É muito interessante, eu acho, né, Jarbas, que isso é megacons. Quando você tem uma abordagem dessa de cosmovisão, começa a destrinchar como você falou, a origem da estrutura das coisas, você está pensando daquele jeito que talvez a gente pensasse no intermissivo como consciex, de ver a semente das coisas e não só as aparências. Isso é megacons para a gente. Né? E um momento desse, hoje, nesse momento do planeta hoje, do jeito que tá as coisas aí fora, a gente tem um momento para sentar aqui e discutir as coisas que nós discutimos aqui hoje. Isso aqui é um oásis, gente, assim, não é eu, não. Isso aqui é um holopensene que foi criado. Entendeu? Porque olha para fora e tá todo mundo muito doido, cara. Mas vamos alongar, não. Obrigadão. Então, gente, valeu demais. Eu agradeço demais. Isso para mim vale ouro. Agradece demais. Não imagino. E você já está convidadíssimo, né, para qualquer outro desses milhares de temas que você abordou aqui, que eu sei que você estuda, você vem para conversar para a gente estudar juntos aqui no Megacons. Ok? Então, obrigado, Jarbas, obrigado a todos. Uma ótima semana e até sábado que vem. Tchau.